Breno, por que as mulheres mais bem-sucedidas são as mais frustradas, na tua opinião? Olha só, entender o motivo disso vai poupar a mulherada de ter muito sofrimento. Esse é o Café com Teu Pai. Esse é o Café com Ferri. Então, estamos aqui no momento Relacionamentos, Bom, podcast Café com Ferri, com Breno Faria, fenômeno das redes sociais. Breno, por que diabos as mulheres mais bem-sucedidas são as mais frustradas? vamos lá. A gente vive uma escassez de homem no mercado, né? Para pensar. O que é o homem bom? O homem que trabalha, o homem bem-sucedido, o homem que já conquistou alguma coisa, que é responsável pela própria vida. E com toda essa mudança na dinâmica dos relacionamentos atuais, tá muito fácil pro cara, mesmo ele sendo um merda, ele ter qualquer mulher que ele quer ao alcance dele. Qualquer mulher não, mas ter pelo menos um grande número de mulheres ali dispostas a estarem com ele. Aí você pensa comigo, a mulher começou a se desenvolver, começou a estudar, começou a trabalhar, abrir empresa, ganhar dinheiro, se tornar uma mulher bem-sucedida. Bem-sucedida nesse sentido, de acordo com a visão da sociedade, né? A gente olha essa mulher, ela quer um cara que seja, no mínimo, tão bom quanto ela, né? A gente vê historicamente, a mulher sempre olha pra cima. A gente vê o cara ali, o homem, o empresário se apaixona pela atendente do McDonald's e leva ela pra casa. O contrário a gente não costuma ver acontecer. E não é uma crítica, é só a vida acontecendo. E aí a gente pega essa mulher, ela tá muito bem sucedida, ela, obviamente a régua dela tá lá em cima, e ela começa a olhar pro lado e ela percebe que não tem caras que estão dentro dos parâmetros que ela criou pra ela mesma ali, que ela considera um cara bom. Só que, ao mesmo tempo, os caras estão olhando para outras mulheres. Por quê? O homem que é foda, que é bem-sucedido e, enfim, mais uma vez, de acordo com esse padrão que a sociedade considera ser bem-sucedido, cara, ele não tá nem aí pra carreira da mulher, pra quanto dinheiro ela ganha, se ela é empresária, o que ela é. Ele quer olhar pra mulher e falar, ela é bonita, ela é agradável e eu gosto da forma como ela me trata. Aí começa a gerar todo esse conflito, né? Por isso que a gente vê a quantidade de mulheres que são extremamente bem-sucedidas profissionalmente, mas que não conseguem entrar num relacionamento que é bom pra ela. E acaba, às vezes, até aceitando menos do que ela acha que merece, só pra não ficar sozinha. E aí começa essa história que se alonga por muitas horas. É isso aí. Então, estamos começando mais um Café com Ferri. Pessoal, antes da gente dar seguimento com o episódio, queria lembrar de vocês que temos uma comunidade paga agora de membros do Café com Ferri Cast, onde você vai ter acesso a episódios com antecedência, selos de fidelidade, sorteios e campanhas de seguidor engajado, além de conteúdos exclusivos do podcast, acesso preferencial a lives. Então, clica aqui embaixo para ser membro da nossa comunidade. E também queria falar sobre nossos patrocinadores. Minerva, o melhor churrasco do Brasil, você faz com a Minerva Foods. Adapta, a maior empresa de inteligência artificial do Brasil, que nós aqui usamos todos os dias. Já faz parte da rotina contar com o Adapta e as dezenas de inteligência artificial que a plataforma deles tem lá dentro, além de cursos e também notícias sobre o setor. Para fechar, XTB, nossa patrocinadora, que é uma corretora internacional onde você pode analisar ativos do mundo inteiro. São milhares e milhares de ativos listados para você que gosta de investir no exterior, um mercado mais seguro que os mercados locais, pode aproveitar bastante a plataforma da XTB. Agora sim, né? Vamos ao episódio. Vamos ao episódio. Nosso convidado de hoje é Breno Faria, comunicador, mentor e criador da Masterclass O que os Homens Nunca Dizem. Conhecido por sua abordagem direta e sem filtros, Breno, o Café com Teu Pai, se tornou referência ao descomplicar comportamentos masculinos e ajudar mulheres a compreenderem a dinâmica dos relacionamentos. Hoje vamos falar sobre relações, autoconhecimento e os bastidores do pensamento masculino. Café com Teu Pai, seja bem-vindo ao Café com Ferri. Opa, obrigado. Hoje tem 2 cafés, né? 2 cafés, não. Agradeço o convite, espero poder agregar bastante conhecimento pro pessoal que tá assistindo a gente, ajudar. Quem sabe que alguém não aprende alguma coisa, arruma uma namoradinha. Cara, deixa eu voltar à pauta anterior, que eu acho que é uma pauta muito interessante de relacionamentos e é uma pauta que está em voga hoje em dia. Eu percebo, te acompanhando nas redes sociais nos últimos meses, que tu tem crescido absurdamente o teu número de seguidores.
né? E é um conteúdo bem conservador. Tu acha que tu tá conseguindo convencer algumas mulheres a serem mais conservadoras nas relações do que essa cultura woke que está sendo colocada como a nova verdade hoje da sociedade? Tu acha que as mulheres te acompanhando, eu vejo que no começo tu tinha muito hating, muito hating, e agora tô vendo que o conteúdo tá engajando, e quando tu olha os comentários, são centenas de milhares de comentários, para quem não conhece, Café com Teu Pai, eu vejo que tem muita mulher que tá concordando com absolutamente tudo que tu coloca lá, e são verdades difíceis de engolir. Tu acha que tu tá ajudando a transformar o conteúdo, transformar a cabeça de muitas mulheres indo para um caminho mais conservador? Sim, não que seja... tem uma grande intencionalidade de puxar a mulher pro lado do conservadorismo. Não é essa a ideia, né? Só que eu comecei a trazer para elas o que funciona. Simplesmente... Ó, se você tá indo por esse lado e não tá dando resultado, beleza, tu pode ter raiva de mim, me acha um cuzão, tá tranquilo, mas faz o que eu tô falando aqui, faz um teste. E é curioso porque eu converti, assim, né, várias haters. Eu tenho hoje em dia muita mensagem, cara, discordava, já fiquei com raiva de você, já xinguei, já parei de seguir, voltei, mas hoje em dia eu te dou razão. E, bom, meu trabalho que começou em fevereiro não tem tanto tempo assim, né? Já tá dando esse tipo de resultado. Muito comentário tipo, cara, dessa vez eu sou obrigado a concordar. Ou, porra, discordava e agora sim eu concordo com o que você diz. Porque, na realidade, elas só entenderam que, beleza, o movimento progressista, né, de vamos fazer o que a gente quer, vamos ficar com todo mundo, vamos curtir a vida doidado, não tá levando pro resultado que elas querem. Porque, assim, se você é uma pessoa que você quer a putaria pro resto da vida, vai, é isso. Só que eu acredito que nem todo mundo, talvez seja uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente queiram isso pro resto da vida. Acho que até o cara que tá curtindo ali o auge da vida dele, com acesso a mulheres infinitas, ele pensa no momento e fala, cara, eu vou sossegar uma hora. Só que tem um peso diferente disso pra mulher e pro homem, né? Porque, bom, não vou falar que é machismo do homem, não é. Eu acho que toda a construção da sociedade foi feita assim. Cara, ninguém se importa tanto assim com o passado do homem, a quantidade de merda que ele fez, tudo mais, ninguém liga. O cara venceu na vida ali, zero passado, ninguém pergunta, ninguém tá nem aí. Agora a mulher não. E aí eu comecei a falar pra elas, minha filha, e principalmente não só de estar nessa vida louca, não. Muito de mulher que tá aceitando, que tá querendo uma coisa e tá aceitando outra. Então, por exemplo, a mulher que quer namorar, quer ter um relacionamento sério, quer construir família, e aí começa a ficar com o cara vai enrolando ela e ela entrega tudo pro cara. Tem relação sexual com o cara, dorme com o cara, participa da vida do cara, viaja junto, e a mulher que é o quê dele? É ficante. E eu falei, não, olha só, você não vai entregar nada disso pro cara. E aí entra o que você falou de, talvez seja conservadorismo. Sim, é. Eu falo, ó, minha filha, você não vai transar com um cara que você não tem intimidade nenhuma. Você não vai transar com um cara que você acabou de conhecer. E aí é curioso quando falam pra mim assim, pô, mas eu vou namorar com um cara que eu nem transei? Ou vou namorar com um cara que com 2, 3 encontros, eu nem conheci ele ainda. Eu falei, minha filha, cara, tu vai transar com um cara que tu acabou de conhecer e tu acha que namorar com um cara que tu conheceu há pouco tempo não tá acima disso? O namoro é mais íntimo do que o sexo? Devia ser o contrário. E aí comecei a falar isso, repetir, e começou a entrar a mensagem, falei, cara, porque faz sentido, sabe? O namoro é um período de teste, então, pô, namora o cara sem ter um sentimento grande, sem estar apaixonado. Não faz sexo com ele, vai conhecendo. Tu não quer conhecer a pessoa, conhece. E aí começou esse movimento das mulheres perceberem que funciona, até as que discordavam de mim. Começou a dar certo para elas, e elas começaram a vir agradecendo. Hoje eu tenho uma página que eu fico salvando depoimento, eu acho que já passou dos 200 agradecimentos, assim, eu comecei a namorar. Depois que elas estão namorando, já é com elas. Vou ter que chegar nesse momento ainda de explicar como se comportar. Mas garantir que elas estão saindo dessa situação de serem enroladas por tanto tempo por um cara que não quer nada, pelo menos isso aí eu tô tendo bastante sucesso. Tem um filme chamado Hit, O Conselheiro Amoroso. Conhece? É antigo, pô. Antigo, é da minha época. Will Smith. Exato. E tu acha que tu é o Hit, o conselheiro amoroso das mulheres dos anos 2025? Cara, acho é uma boa pergunta, assim, eu não levo muito pra pegada do Hit, né? Porque, assim, o Hit no filme, ele tentava ensinar lá o cara a conquistar a mulher que ele queria, que ele tava apaixonado. E a primeira coisa que eu falo pra mulher é, cara, você não tem que conquistar homem. Você tem que se permitir ser conquistada. Porque a partir do momento que você tá na posição de conquista, de querer, de ir atrás, de buscar aquilo ali, você tá agindo num comportamento do masculino, que deveria ser. Você tem que começar a se enxergar como prêmio. Se a partir do momento que você começa a se enxergar como prêmio, o jogo muda. É o cara que tem que te conquistar. E eu comecei a ensinar elas a se defenderem dos caras que estão ali só pra sacanagem.
E aí entra todo aquele conflito da mulher. A mulher também ter desejo, a mulher também querer, ela se levar para uma conversinha fiada, que ela sabe que é uma conversinha fiada, mas ela cede porque deu vontade, porque o cara é bonitão. E aí, dentro disso, eu comecei a dar uns puxões de orelha ali bem, bem forte, né? E gerou também bastante hate, mas faz parte. Cara, você começou a produzir conteúdo em fevereiro, então. Conta um pouco dessa história, porque eu acho que muita gente que vai acompanhar esse episódio, assim como eu, tava um belo dia rolando a timeline no começo do ano. Você apareceu e não saiu mais, assim. Bom. Cara, então, eu produzo conteúdo, como eu estava conversando antes, assim, né? Esporadicamente, meio que na brincadeira ali há bom tempo já. Só que aí no final desse ano, eu tava num momento muito de reencontrar um propósito profissional. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tinha passado por algumas conversas onde eu falei, cara, eu tenho que estar na internet, eu já tinha trabalhado nos bastidores da internet há muito tempo. Eu tenho que estar no palco ali, eu sou bom de comunicação, eu tenho que ir para essa direção, o que eu sei falar, o que eu sei ensinar. E aí eu já tinha essa ideia de relacionamento na cabeça. Só que eu achava que não era o momento certo, porque eu não tava em relacionamento, tava vivendo ainda meio doidado, antes de eu conhecer minha noiva. E aí, em dezembro do ano passado, a gente já tava junto e tudo mais, eu falei assim, cara, vou começar a produzir aqui, mas eu não vou ficar preso no conteúdo. Eu vou falar de coisas que eu tenho vontade de falar, que eu acho interessante. E aí eu comecei a fazer... Eu falei, ó, vou combinar de fazer 3 por semana. Eu quero fazer 3 conteúdos por semana que eu consigo dar conta. E aí eu comecei a produzir. Nesse mesmo ritmo ali, em dezembro eu comecei. E aí falava de um monte de coisa, assim, muito de desenvolvimento pessoal, alguma coisa ou outra de relacionamento. Nesse ritmo mais tranquilo, né, mais de boa. E eu já usava a mesma estrutura que eu uso hoje no Café com Teu Pai. Então, eu sempre falo isso. Cara, vai ver meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu sigo mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que não tem uma vinheta eu com a caneca. Mas é mais ou menos a mesma estrutura para falar dos assuntos que eu queria falar. E aí, dado momento, a gente tava tomando café da manhã junto um dia. Isso em fevereiro já. E aí, ela tava contando a situação de uma amiga dela que, cara, repetiu um ciclo de se envolver com um cara errado, se apaixonar, entregar tudo e ciclo, toda vez assim. E eu comecei a explicar pra ela. Falei, cara, ela faz isso por conta da forma que ela foi criada, a relação dela com o pai dela. Ela tá acostumada já com esse movimento essa ausência, entendeu? Pra ela, o amor tá dentro disso aí, né? Na falta ali e tal. Eu comecei a explicar. Ela, pô, maneiro isso aí e tal. E na hora a gente tava tomando café da manhã. Aí eu sempre falo, eu não lembro exatamente se eu tava vendo o Instagram na hora, eu vi alguém lendo o Café com Deus Pai, ou se só minha cabeça fez o estalo. Mas veio, cara, falei, Café com Teu Pai. Eu falei, porra, isso é bom, hein? O nome é bom. Pô, o som é bom, já tem uma marca aqui que eu posso explorar, uma marca que já existe, eu consigo puxar isso pra mim. Pô, a estética de falar de conselhos que um pai daria pra filha vai ficar maneiro em conta disso. Aí eu pensei, vou pegar a capa do livro dos caras, aquela ideia ali, vou meter um cigarrinho naquela xícara, porque, pô, o símbolo do pai ausente, né, foi comprar cigarro. E aí eu fiz ali o primeiro, cara, fiz assim, bem, bem zoado mesmo, pelo celular, montei assim mais ou menos, já falei com um designer conhecido, falei, cara, eu quero uma logo assim, 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 faz pra mim. Isso aqui vai dar bom. E a gente tava saindo pra malhar, tava com roupa de academia assim, não tinha roteiro nem nada. Eu liguei a câmera, apontada assim meio que pra varanda lá de casa e gravei o primeiro. E aí eu falei, bom, vou postar aqui. Postei, ficou dentro da minha média de visualizações, eu tinha 7 mil seguidores, né? Meu vídeo bate ali 5, 7 mil views. Mas eu falei assim, cara, isso aqui é bom, vou insistir. Não vou fazer um só, não. Vou melhorar a estética e vou fazer mais. E aí comecei a planejar uns ganchos, já veio umas ideias na cabeça, eu fui anotando as ideias, e na próxima semana a gente tinha uma viagem pra fazer. Pra gravar o ensaio do nosso pré-casamento, né? Pré-wedding. E aí nessa viagem, a gente chegou lá de manhã, aí gravamos e tudo mais, fizemos o que tinha que fazer. No dia seguinte eu acordei bem cedo, falei, cara, vou aproveitar pra gravar aquelas ideias que eu tenho anotado aqui. Aí eu rapidinho parei assim, desenvolvi um pouco os textos, né? Que eram só os ganchos a princípio. Aí o lugar era bonito, eu tava arrumadinho, que a gente ia fazer fotos de casamento. Falei, cara, essa porra vai virar aqui. Sentei, posicionei a câmera. E aí o jogo, a estética do meu quadro, o branding, né, virou isso. É um lugar bonito, eu com a roupa ali meio padrão, geralmente camisa de botão que eu gosto de usar. E com gancho forte, enfim, foi isso. E aí a gente fez 5 ali, eu gravei 5 conteúdos ali. Voltei pra casa no mesmo dia, ou no dia seguinte, acho que eu postei o primeiro. Uns dias assim, depois eu postei o primeiro. O primeiro viralizou. Primeiro, que foi o homem funciona exatamente igual cachorro. Aí viralizou. Aí no outro dia, aí eu falei, só que eu tava naquela ideia de 3 por semana, né? Aí viralizou o primeiro, eu esperei um dia sem postar. No dia seguinte, já um monte de gente grande fazendo café com alguma coisa. Eu falei, caralho, fudeu, meu irmão. Vou perder meu quadro. E não era a primeira vez que eu fazia um movimento na internet que um maior me engolia, assim. Falei, o que eu vou fazer aqui agora? Eu falei, vou produzir em massa.
Aí no dia seguinte já soltei mais um. Comecei a gravar um monte, escrevi um monte de roteiro. Foi um mês intenso, assim. Gravei muito. E comecei a soltar um por dia. Acho que no primeiro mês ali a gente bateu uns 100 mil seguidores. Eu lembro que eu bati 50 mil, foi em 15 dias 50 mil. Aí mais 15 dias a gente tava com 150 mil. Aí foi crescendo muito rápido, assim. E agora a gente tá com 800 e pouco. O que quer dizer essa frase, o homem funciona igual cachorro? Então, curiosidade, né? Quando veio esse gancho na cabeça, é uma conversa que eu sempre tive com meus amigos. Falei, cara, a gente é igual cachorro. O que o homem é igual cachorro? O que o homem quer? O homem quer um carinho, quer comida, né? Cruzar de vez em quando. Se tu deixar ele no canto dele ali, ele fica de boa, ele quer ficar de boa. De vez em quando ele vai fazer uma bagunça, se você for lá e relevar, fica tudo bem. Mas mais que isso, o homem funciona muito com reforço positivo. Ao invés da mulher encher o saco do cara, pô, quando ele fizer uma coisa boa, dá um agrado. Parabéns. O cara fica, pô, é diferente. E aí, nesse vídeo, a ideia foi simplesmente explicar o reforço positivo. E na minha cabeça foi assim, eu falei, cara, tá, eu tenho esse gancho aqui, ele gera muita curiosidade, né? A frase gera curiosidade. Quando você perguntou, tá, por quê? Essa frase é maravilhosa. Homem funciona. Homem funciona Fica igual... de boa. Não, mas a gente é igual, cara, igual o cachorro, não muda quase nada, pô. E aí eu falei, cara, vai gerar muita curiosidade. E é um tema engraçado. Eu vou explicar pra mulher a ideia dela fazer isso com o cara. Eu imaginei que fosse vi o potencial potencial viral, mas eu achei que fosse uma parada de humor. No sentido de a mulher falando assim, pô, eu faço com meu marido, funciona. Ou eu vou testar com meu marido. Ou caramba, e os caras falando, pô, pior que é isso mesmo. E teve todo esse tipo de comentário. Mas o que fez a parada viralizar mesmo foi a quantidade de mulher dizendo que achava absurdo ter que adestrar o marido. Achava absurdo ter que maternar, eu descobri esse termo que eu nem conhecia, maternar um marmanjo. Aí eu peguei aquilo ali, eu falei, cara, não, tem alguma coisa aqui. Porque gerou esse contraste de opiniões, né? Muita mulher achando absurdo o homem ser parecido com o cachorro. Eu falei, gente, é isso, é o que funciona. E aí, a partir desse primeiro, eu entendi que era um movimento que eu podia provocar mais vezes. E eu fui só mantendo, assim, só mantendo. Então, já o segundo vídeo eu acho que era como fazer o cara fazer tudo que você quer e tal. E era a mesma pegada ao invés de perturbar, de brigar, pede com jeitinho. Agrada o cara, que ele vai fazer de volta e tudo mais. Chega no jeitinho. E aí um monte de mulher com raiva. E aí eu descobri a quantidade de mulher que também não sabe se relacionar com o homem, porque não sabe como é que funciona a cabeça do cara. Falei, beleza, então agora eu tenho como ajudar. A ideia de falar de relacionamento, como eu falei, já tava na minha cabeça. Falei, agora eu já sei por onde eu vou explorar. Tem muita gente precisando de ajuda, tanto pra se relacionar melhor, quanto pra parar de ser trouxa. E aí eu comecei a fazer muito conteúdo em cima disso. Aí um dos outros que viralizou ainda nessa pegada desses 5 conteúdos, eu não lembro quais eram os 5. Era esse como não ser chato, o outro ninguém vai te tratar melhor do que o cara que ainda não te comeu. Que era falando pra mulher, não dá muita credibilidade pro cara que tá fazendo tudo por ela ali no início. E aí tinha lá de 5 coisas que o cara vai olhar no seu perfil. Esse modelo eu até abandonei, não gostei muito. Mas foi assim. Aí eu fui fazendo. E aí comecei a introduzir vários assuntos. Tiveram vários picos, então... foram vários momentos em que viralizou muito, entendeu? Todos os conteúdos. Depois que eu postei o primeiro, eu não tive um conteúdo com menos de 300 mil visualizações. Cara, e hoje o público que te segue hoje é a maioria de mulher? Cara, eu tenho até que conferir das últimas semanas, porque de 2 semanas pra cá deu outro pico de viralização. Chegou um momento que o meu público era quase 70% feminino. Recentemente estava meio a meio. Chegou até a ter um pouquinho mais de homem. Porque quando viralizou no TikTok, era muito hate de feminista. Muito, muito, muito. E eram os vídeos meus que eu ensinando... Falando as coisas de homem, assim, né? De como lidar com homem. E aí a galera da Red me abraçou como se eu fosse um representante deles. O que nem era o caso, mas começaram a falar, pô, o cara tá defendendo nosso lado e tal. Porque, cara, eu não fiz um conteúdo pra bater em homem, bater em mulher. Eu falei pra falar a verdade, pô. Pros dois lados. Então tem hora que os homens estão putos comigo, tem hora que as mulheres estão com raiva de mim. Só que geralmente o homem, quando fica puto, ele caga, né? A mulher não. A mulher vai lá e faz um burburinho no conteúdo. E aí os caras começaram a balançar muito o conteúdo lá. E aí no TikTok, tá por muito hate de feminista, a parada sacudiu muito lá, e aí começou a chegar muito homem no meu perfil. Aí o Ryan falou de mim também, o 38. Aí veio essa galera que segue os caras, aí vieram pro meu perfil também, aí deu essa equilibrada. Mas você entende que seu conteúdo realmente provoca alguma coisa nas feministas, né? Assim, provoca. Porque, pô, por exemplo, tem um aqui que eu anotei. Boa, vamos. Olha só. Se a mulher tem mais de 30 anos, bonita, bem-sucedida e está solteira, é porque ela é problemática. Qual que é a sua justificativa pra essa afirmação, cara, tão direta? Esse vídeo é muito bom, porque desses meses que eu tô produzindo conteúdo, esse foi o único dia que eu perdi mais seguidor do que eu ganhei. Foi o único dia. Eu não me arrependo do conteúdo, eu me arrependo da forma, porque eu acho que eu tinha que ter acrescentado a seguinte frase aí. Todas essas características, e quer estar num relacionamento, e ainda assim não está, essa mulher problemática. Como é que veio essa ideia? Mesma coisa. Cara, época de solteiro, com meus amigos, eu cheguei a essa conclusão, assim, vivendo.
A gente... Era muito óbvio entre os amigos, a gente conversando, cara, essa mulher ela é muito linda. Pô, ela é uma mulher que ela tem a vida dela resolvida, ela tem o profissional. Por que essa mulher tá solteira? Por quê? Era sempre a mesma pergunta que a gente fazia. Aí o homem, né? Vamos lá, vamos ver qual é. Aí tu sai com a mulher, tu vê que a mulher era meio doida, ou muito controladora, já sai a mulher, um dia a mulher já tá te cobrando um monte de coisa. E tudo isso. E aí eu falei, cara, e a gente começou com essa brincadeira interna, a gente fala, cara, passou de 30, tá solteira, é bonita, bem sucedida, tem uma coisa de errado. Só que eu falei, beleza, veio a ideia na cabeça, eu falei, não, óbvio que eu não vou ficar falando da forma que falaria na rodinha dos amigos, né, brincando, zoando, vou explicar, vou fundamentar isso com algo que faça sentido. E aí eu trouxe a ideia de que, nesse vídeo, o gancho é esse, né, só que aí, primeiro erro, as pessoas, eu sabia disso já, mas eu me ignorei isso, eu achei que fosse ter uma aderência maior no conteúdo. As pessoas, elas veem o início do vídeo, elas não veem o resto. Raramente elas veem o vídeo inteiro. Então elas veem o início ali, já ficavam puta e paravam de me seguir e me xingavam. E aí gerou esse efeito. Mas no vídeo eu explicava, eu falei, ó, vamos lá, ou você tá com a régua muito alta, aquilo que a gente explicou no início, né? E você não vê caras que sejam compatíveis, e faz até sentido, ou você tá traumatizada de algum relacionamento anterior e não se curou disso ainda. Aí no final eu brincava assim, ou você é chata mesmo. Só que a realidade, cara, é que tanto homem quanto mulher quer estar no relacionamento, passou dos 30 e não tá, tu é problemático. Alguma coisa de errado tem com você, pô. Tu tá, é isso aí. Ou tu tá mal resolvido num trauma, ou você não quer, só não quer, mas aí também não entra nesse bloco de pessoas. E só que eu não falei, eu fui direcionar pra mulher. E aí, esse aí foi um absurdo de hate. Pra mim foi muito positivo no final, porque gerou muito conteúdo de react, né, de feminista e tal. Muita gente concordando. E foi curioso também que muita mulher falou, cara, é isso, tu tem razão, pô, eu sou problemática. E aí, quando elas viam o vídeo inteiro, elas falavam, ah, beleza, eu sou essa aqui, cara, eu tô com um trauma que eu não consegui resolver. Ou, pô, eu tô com a régua muito alta, todo cara que eu conheço acha um cara um merda. E aí foi. Mas a ideia era bem simples, entendeu? Tu acha que as mulheres que têm problemas de relacionamento têm alguma relação com pai ausente? Isso eu escuto bastante na internet. Uhum. Tu acha que tem alguma relação entre as mulheres que têm problema de relacionamento com pais ausentes ou não? Tem muito a ver. E não é só mulher, eu acho que pro homem também, né? Teve até um vídeo meu que deu um burburinho legal também, que eu falei que a mulher não era capaz dela sozinha criar um homem. Ela podia gerar um menino, mas não criaria um homem. Justamente porque a formação do ser humano, ela depende de um homem e de uma mulher. Né? Presume-se um homem e uma mulher ainda bem formados para ter capacidade de formar uma criança completa. E aí eu sempre falo, cara, a primeira pessoa que eu tiro como lição disso sou eu mesmo, tá? Meu pai é maravilhoso, meu pai fez presente na minha vida de todas as formas possíveis, mas meus pais são separados. Então eu não tive referência masculina dentro de casa. E isso aí gerou várias quebras na minha formação, coisas que eu precisei desenvolver depois de homem, adulto já conscientemente. Falei, cara, tá, como é que aprende coragem? Então, uma coisa de moleque novo, como é que o cara aprende a se relacionar com as meninas? O pai vai te aconselhar, fala assim, tem que ser assim. Eu não tinha isso dentro de casa, sabe? Eu não tinha esse tipo de conversa com meu pai. Isso me atrapalhou. Do mesmo modo, a menina. Imagina que a mulher, ela é criada só pela mãe. E aí a mãe passou por uma separação. Vamos lá, o padrão, né? A gente é uma geração criada só pela mãe, basicamente. Então a menina cresce ouvindo que ela não tem que depender de homem pra nada. Ela cresce ouvindo que homem não presta. Ela cresce vendo a mãe dela se relacionar com alguns caras ao longo da vida, e não porque a mãe dela não presta, mas é porque a mãe dela simplesmente é um adulto seguindo a vida e querendo conhecer pessoas. E da mesma forma, né, como qualquer ser humano, ela comete os erros dela, então pode ter conhecido caras ruins, pode ter... Enfim, ter diversas coisas acontecido, mas o ponto é, onde está a referência masculina dela? Ela não tem. Então, se ela não teve uma boa referência do que é ser um cara, do que é um homem bom, como ela vai saber selecionar para a vida dela um homem bom? É lógico, assim, entende? Da mesma forma que o homem vê. O que é ser um homem bom? O cara tem que estar dentro da casa dele vendo um pai dele tratar a mãe dele bem. Se não, ele vai tratar a mãe dele da forma que vier na cabeça dele depois. Porque ele vai ouvir dos amigos falando da escola. Entende? Então, eu sempre fui por esse lado. E justamente pela mulher não ter essa referência masculina, ela acaba cometendo um monte de erro na vida dela. Aí, geralmente, vai pra isso, né? Ou ela cria uma forma de meio promíscua, né? Ela vai pro lado da promiscuidade, ela não entende ainda a importância de se valorizar, o que o homem vai valorizar ali nela. Ou ela acaba criando certa raiva dos homens e querendo ser totalmente dependente, achando que viver uma relação ali onde ela depende, entre aspas, de uma outra pessoa é algo ruim pra ela. E fica nesse ciclo. E aí a gente vê essa geração de mulheres aí, né? Passando por esse problema. Isso é bem interessante, né? Porque você mencionou que, né, tinha uma amiga da sua noiva que caía em vários relacionamentos e tal. E acho que todo mundo conhece alguém assim. Sim. Todo mundo tem no grupo de amigos uma menina que
tem o dedo podre, né? Elas falam isso. Só que tem hora que, pô, fica o dedo podre demais, assim. Não é possível que erra 5, 6, 7, 8 vezes, Pois é. né? Escolhendo um relacionamento. E isso aí que você falou é muito importante. Talvez ela não tenha tido uma referência do que é um homem bom, né? Como é que a mulher, então, ela faz pra ela dar o primeiro passo pra ela saber onde que ela deve ir, assim, pra sair dessa espiral de dedo podre, assim? Tá. A minha recomendação 01 seria, cara, terapia. Ponto principal. Não tem nada que vai gerar um resultado melhor que isso. E na terapia, com esses psicólogos e terapeutas progressistas, não, porque esse pessoal aí vai te levar pra loucura. Mas pra galera que... Cara, aquele conselho básico. Pô, você quer alguém que... Você vai ouvir conselho, dica construtiva, né? De quem não construiu porra nenhuma. Vai pra alguém que vive a vida que você quer viver. Você quer ter uma família? Cara, então conversa com um terapeuta que tem uma família maneira. Tem um relacionamento bom, que tenha filhos. Porque essa pessoa vai saber te dar referencial não só de prática, de prática clínica, mas também da vida dele. Aí que tá o caminho, né? Então... Pô, a mulher chega num momento que é isso, né? A vida adulta é isso. A gente começa a tomar responsabilidade pelos nossos atos. Tá, como é que eu resolvo isso aqui? Eu sei que eu tenho esse problema, como é que eu resolvo? Você vai buscar uma boa referência. Então, você vai começar a consumir conteúdo de pessoas boas. Então, tem um monte de gente na internet com um padrão de família interessante pra você começar a ouvir o que essa pessoa tem pra dizer e ver se algo faz sentido pra você. Tem terapeutas pra te orientarem quanto a isso, a você quebrar os ciclos ali, quebrar os padrões. Porque a gente sabe que é muito fácil chegar aqui e falar, minha filha, para de escolher homem ruim. Beleza. Aí ela fala, tá, mas como é que eu faço isso? Me ajuda aqui. Qual direção? Existem ferramentas ali, né, terapêuticas para a mulher começar a ter pequenas vitórias e quebrar esses padrões de se envolver com esses caras. Porque também não adianta falar pra mulher, tá, não sai mais com ninguém porque tu só escolhe cara ruim. Pô, não tem sentido, ela vai ficar perdida. Outra dica boa também é assistir minhas aulas são boas pra isso. Mas, cara, o principal é começar a buscar a referência do que é bom. E a referência, ela vai estar em pessoas que chegaram onde você gostaria de estar, entendeu? E como que você lida com a questão de uma crítica, que eu vi algumas pessoas já falando sobre isso, que parece que nos seus vídeos a responsabilidade só recai sobre a mulher. O homem nunca não tem responsabilidade, porque tem homens ruins também. Sim, Como é que sim. você lida com isso? Como é que você tenta expor isso? Tá, então, assim, primeiro que eu tento muito fazer a pessoa entender que eu não estou dizendo que a responsabilidade é só da mulher, mas que a parte da responsabilidade que cabe a ela, só ela resolve. É difícil, porque o brasileiro é burro pra caralho, né? Então é foda. A maioria das pessoas que me odeiam é simplesmente que elas não conseguem entender o que eu tô falando. Eu já cheguei a essa conclusão muito clara pra mim. Que eu falo uma coisa, ela entende outra. Sempre que, tipo, seus vídeos, vez ou outra, vão pra roda de conversa da galera, assim. Bom. Então, tipo, a gente fala, pô, ele não faz as regras, ele tá falando que é. Exatamente, pô, tipo né? né? O maior hate das feministas é porque elas falam que eu tô reforçando um padrão. Eu falo, cara, eu não tô eu tô falando pra tá ser aí, assim, eu tô né? falando que é assim que o mundo é. Não tô dizendo que eu acho que deveria ser assim, que o melhor é assim, não, tô falando como é. Então, essa ideia, né? O povo começa a achar que eu tô falando uma coisa e eles estão entendendo outra. Então, eu começo a falar da mulher. Olha só, minha filha, se o cara tá te fazendo de otária, é porque você tá deixando o cara te fazer de otária. Não, mas o homem tinha que ter responsabilidade. Concordo 100%, ele deveria, mas ele não tem. E o que você vai fazer? Vai ficar gritando, reclamando na internet, falando que ele deveria ter até ele ter? Não vai. Como é que você faz o cara mudar o comportamento? É simples, é mudando o resultado. Então, se eu como chocolate todo dia e não faço porra nenhuma, eu vou engordar. Começa a engordar. E eu não quero mais engordar, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar o meu comportamento porque eu não quero mais ter aquele resultado. Mesma coisa para um homem. Se o homem, ele tá sendo um merda, ele tá falando bobagem que ele quer, e ainda assim ele tá te comendo, você tá abrindo as pernas pro cara, porra, qual motivação esse cara tem pra ele ser uma pessoa melhor? Ele não tem motivação. E quando ela não entender que ela tem que parar de dar resultado pra esse cara, ela não vai conseguir mudar o comportamento dele. Então eu falei, olha só, eu vou te ensinar a não dar o resultado pra esse cara. Eu vou te ensinar a travar esse cara quando ele começar a vir cantar bobagem no teu ouvido. Você parar de acreditar nessas bobagens que ele fala, parar de cair em qualquer papinho, ser enrolado. Só que aí elas ficam com raiva de mim. Quem não ouve fica com raiva de mim. Aí algumas começaram a fazer. E começou a funcionar e tal. Enfim, é muita ideia de começar a entender que, cara, as pessoas só vão fazer com você o que você permite que elas façam, entende? Uhum. Ninguém vai meter o dedo na tua cara se ele não vê que pode meter o dedo na tua cara e que não vai tomar porrada por causa disso. O Breno, quando a gente tava aqui nos bastidores, eu falei que a Emily era a nova Emily, que ela tava com 24 anos, e tu falou, uma idade boa pra casar. Tu acha que as mulheres, elas têm que casar cedo? Acho. Não por aquela ideia, não, tem que casar novinho, não é isso. É porque tem coisa que é sempre pela lógica. Tudo que os conselhos que eu dou, eu sempre tento jogar de acordo com a estatística, tá? Vou dar um exemplo. Porra, todo mundo que morar junto, antes de casar, vai ficar nessa enrolação pra sempre e nunca vai casar? Não, vai ter gente que vai casar.
Mas eu acredito que a maioria das pessoas, as estatísticas provam que a maioria das pessoas ficam naquela enrolação pra sempre. O homem perde a motivação pra casar. De igual modo, faz muito mais sentido a mulher investir mais energia quando ela é jovem, quando ela é muito desejada, quando ela tem fertilidade e vários atributos que atraem os homens em um relacionamento, do que botar toda a energia dela na carreira. E aí, explicação importante. Não estou dizendo pra você cagar pra carreira, estou dizendo pra você dar foco pra outra coisa. Carreira tem que estar ali também, é importante. Só que uma mulher consegue tranquilamente, uma mulher, um homem, qualquer pessoa, começar uma nova carreira com 40 anos, com 45, 50 anos, né? Tem 1 milhão de casos aí pra provar isso. O cara consegue se reinventar. Dificilmente você vai conseguir começar uma família com essa idade. A mulher, muito mais difícil ainda, porque ela não vai ter a fertilidade, que é o cara que tá buscando a família quer, né? Quero ter filhos e tudo mais. E aí pode xingar, pode ficar com raiva, mas é só a vida acontecendo, né? Não sou eu que tô dizendo que o mundo é assim, o mundo é assim. Então, o cara... E aí entra naquele desequilíbrio da balança. A vida não é justa, cara. A realidade é essa. O homem pode ficar na putaria, curtindo a vida dele doidado até uns 40, 45, arrumar uma mulher de 20 e poucos anos, casar com ela, ter filho, ele vai construir uma vida normal. A realidade é essa. O cara pode fazer isso. Por quê? Porque sim. Porque com 45 anos o cara ainda é novo, o cara ainda pode fazer filho, né? Todo mundo conhece um cara que fez filho com 60 e poucos, 70 anos. Eu conheço pessoalmente. 65 anos com filho de 3 anos no colo. Meu avô quase então, 70 anos, eu acho. Cara, a mulher não vai fazer isso. Tem um caso bíblico lá, né? Esqueci o nome, enfim. Fala. Teve filho com 70 anos. Porra. E aí é isso. Joga de acordo com a estatística, cara. Vai mantendo sua carreira, mas não deixa de lado o fator relacionamento, porque isso é muito importante. E a gente vê inúmeros casos de mulheres mais velhas reclamando que não tem homem, que não consegue relacionamento. Por quê? Dura realidade. O cara, ele vai querer uma mulher nova, bonita e agradável para ele construir a família dele. Até porque se o cara já resolveu a vida dele, já resolveu a vida profissional, tem dinheiro, por que ele vai querer se importar com a carreira da mulher? Ele não quer, porque ele quer uma mulher para cuidar dos filhos dele, para cuidar dele. Só isso. Tu veria problema, então, se a tua mulher aceitasse um cargo de ser CEO de uma companhia para ganhar 150 mil por mês? Como é que é? Teria problema para ti? Minha mulher? Se a tua mulher recebesse uma proposta para ser CEO de uma companhia, que a gente teve um convidado aqui que fez esse comentário e tomou um cancelamento, né, Thales? Eu lembro disso. Tu te importaria que a tua mulher fosse CEO de uma companhia? Cara, vamos lá. Pode levar um cancelamento. Assim, mesma ideia. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, ele até comentou. Minha cabeça eu como homem tenho o papel de trabalhar e ganhar dinheiro, tá? Então eu não busco isso na mulher, não é o que eu tô buscando. Não é o que eu tô buscando. Eu quero que a mulher tenha tempo pra lidar, pra estar comigo, pra cuidar dos meus filhos, pra viver comigo e pra me seguir, me acompanhar. Nossa, que machista. Então, se você considera machismo, beleza. Mas assim, essa é a forma que eu quero ver minha vida e estamos de acordo com isso, graças a Deus. Agora, se ela quiser ser CEO, ganhar 150 mil por mês, até a gente comprar um apartamento, eu aceito. Depois a gente deixa pra lá. Não, brincadeira. Pra mim, eu não busco esse tipo de mulher, entendeu? Eu já me relacionei com empresárias, já com mulheres bem-sucedidas, assim, muitas que ganhavam muito mais grana que eu. E todas as vezes eu tive a mesma sensação. Cara, a mulher quer me anular aqui, pô. Ou ela quer... E não é assim, me sentindo menos, não. A mulher começa a tomar frente de tudo, quer mandar, quer resolver. Por quê? Cara, pra mulher ser CEO, ganhar 150 mil por mês, ela tem que ser muito foda no trabalho dela, certo? Ela tem que ter pulso firme. Ela não vai ganhar 150 mil por mês ser CEO de uma empresa sendo fofinha e boazinha. Ela vai ter que estar masculinizada, entre aspas, né? Tá vencendo no ambiente masculino, né? E aí, por que é tão diferente esse movimento pra mulher e pro homem? Porque pro homem é muito fácil, pô. Se eu sou muito foda no meu trabalho, eu mando no meu trabalho, eu coordeno, sou líder, cara, eu só levo isso pra dentro de casa. Eu posso ser o mesmo cara dentro de casa. Liderar, resolver os problemas, deixar a vida mais leve pra minha família, pros meus filhos. Eu quero resolver o problema pra eles. A mulher não. A mulher, ela é assim no trabalho, chega em casa, ela tem que virar a chave. Porque se ela começa a mandar no cara, das duas uma. Ou ela começa a olhar pro cara um dia e fala, puta que pariu, meu irmão. O cara é um banana, porque o cara aceita. Ou eles vão viver em conflito. O cara não vai querer ser mandado pela mulher. Tu acha que a decisão mais importante da vida é o casamento? Sim. E aí não só pro homem, não só pra mulher, pros dois. Tanto pro homem quanto pra mulher. A decisão mais importante que você tem na sua vida é quem você vai levar do seu lado pro resto da vida. É simples. Cara, o homem casa com a mulher merda, a vida dele tá fudida, pô. Mesmo com o divórcio, ele pode se reerguer, mas ele tá fudido. A mulher vai puxar ele pra baixo. E fora, não só tô falando do lado financeiro, não. 1 milhão de coisas, pô. O cara escolhe uma mulher errada e toma um chifre depois, como é que fica a cabeça do cara? Sabe? Ninguém tá isento disso, mas imagina. Pra mulher é a mesma coisa. Ela escolhe um cara, a gente vê inúmeros casos aí, né? Casos de gente famosa, a gente tava conversando sobre isso antes aqui. O cara detona a vida da mulher, pé. O cara engravida a mulher, mete pé aí. É a decisão mais importante que você toma na sua vida, é a pessoa que você vai estar junto ali.
E a gente leva isso pra amizades, as amizades que vão te cercar e tudo mais. Mas principalmente pela pessoa que você decidiu que vai ser seu companheiro pro resto da vida, pô. Tem que ser uma pessoa que nunca vai te abandonar, uma pessoa que tá disposta ali a... Se tiver que limpar tua bunda, pô. Uma pessoa que tá disposta a estar com você doente, com você na merda, te ajudar em tudo. Então, acho que não existe, pelo menos não na minha cabeça, eu acho que ninguém tem uma ideia diferente do que é algo mais importante que isso, né? Já mandaram pra mim assim, a sua carreira não vai acordar um dia dizendo que não te ama mais e quer seguir a vida. Eu falei, pois é, tua carreira também não vai cuidar de você na cama quando você estiver todo fudido doente. Eu fiquei doente, bem fudido um dia desse aí, bem mal, a mulher cuidou de mim lá, eu tava na merda. Eu falei, pô, graças a Deus. Nem foi nada demais. Agora imagina, alguém que viveu, sei lá, um caso de uma doença grave na família, tem alguém ali. Acho que a pessoa não pensa na carreira nessas horas, né? Ô, Breno, deixa eu te perguntar. Uma parte da sociedade tenta emplacar o discurso de que homens e mulheres são iguais, tá? Você acha que isso tem descaracterizado as particularidades de cada gênero e essa descaracterização pode estar causando frustração nos relacionamentos? Cara, vamos lá. Vamos citar algum caso aí pra dar um cancelamento. Cara, o mundo funciona do jeito que ele funciona há alguns milhares de anos, não é à toa, né? Então, assim, pode ser que daqui a muitos anos toda essa coisa seja desconstruída, mas isso não é só social, é biológico. Então a gente vê esses comportamentos no meio animal o tempo inteiro, né? Tem até lá o Jordan Peterson fala das lagostas. Então, assim, não é algo social, a construção, o funcionamento do ser humano, do homem e da mulher. Cada um tem sua função. Então, quando você vê, por exemplo, a Lara, que é uma mulher muito bem-sucedida, chegar e falar assim, cara, eu me realizaria muito mais, eu tenho plena consciência disso com uma família. É porque ela entendeu a parada, sacou? E eu acho que a realização do ser humano tá onde ele tem a potência máxima dele. Então, qual é a potência do homem? Cara, o homem, ele se realiza construindo, fazendo, criando. Por isso que o cara, quando ele tá explodindo uma empresa, a parada tá voando, ele fica muito bem com o mesmo. Ele olha no espelho e fala, meu irmão, eu sou foda. Cara, eu nunca vi uma mulher ter essa parada assim. Ela pode ser, sim, boa pra caralho, mas ela não tem. Eu acho que porra, tu bota a mulher na sala sem porra nenhuma, a mulher deixa aquilo ali mais bonita, ela faz a parada florescer, ela dá um ar pro ambiente que só a mulher consegue fazer, o homem não consegue. Acho que tem cada um tá na sua função, entendeu? Porra, até porque a gente nasceu com a função. E o homem não vai ter filho, não vai engravidar, não vai ficar barrigudo, não vai trazer neném pro mundo. Então acho que não é aí que é o lugar dele, certo? E ainda nesse sentido que eu perguntei da igualdade, né? Mais cedo você falou que, pô, esse discurso de independência e tal, feminismo, tem gerado algumas frustrações recentes nas mulheres. Então a pergunta que eu te faço é: quem tem se beneficiado do feminismo? Então, se ele existe aí, e as mulheres estão frustradas, quem tem se beneficiado do feminismo? O feminismo é o melhor amigo do homem safado. É o melhor amigo do homem safado, cara, que não quer nada. Porque se tornou muito fácil o cara transar com a mulher, fazer o que quer, sem ter qualquer compromisso com ela, sem dever nada pra ela, e no final não pode nem reclamar, pô. Ainda racha a conta, porque é igualdade. Ou seja, facilitou 1000 vezes a vida do cara. Mas tu acha que as feministas gostam de pagar conta? Não sei, será? Será que ela olha e fala, nossa, eu sou muito boa, eu sou muito empoderada, eu tô pagando aqui. Conta, já chega, ele já paga só metade. Pois é, e ela vai reclamar? Ela vai falar o quê? E ele ainda fala assim pra ela, você é uma guerreira. Esquerdo macho, os caras querem me cancelar de qualquer jeito. Cara, tem uma frase muito boa, eu acho que é do Olavo, que ele fala, né, que o feminismo tirou da mulher o direito de ser sustentada pelo próprio marido. Que virou feio isso, assim. A mulher é sustentada pelo cara, nossa, coisa horrível. Cara, eu não acho nem um pouco feio, assim. Sinceramente, caralho, Ô, Breno, só a vida acontecendo. Mais de 20% das mulheres de Florianópolis estão cadastradas num aplicativo chamado Meu Patrocínio. Tu acha que a gente está caminhando para uma era que as mulheres estão cada vez mais procurando manter relacionamentos em troca de dinheiro, oficialmente, assim? Isso é uma coisa, né? A prostituição é uma coisa muito antiga, né? Eu pergunto aqui frequentemente, né, para os convidados, em que momento que a gente chegou, assim, hoje a gente tem vários funkeiros aí, as adolescentes, né? As músicas de sucesso do funk, todas falam sobre menina do job, tigrinho, essa pataquada toda aí. Acho que a gente está caminhando para um mundo onde parte vai ser tipo oficial, assim, a profissão é ser do job mesmo e ganhar dinheiro com isso. Criadora de conteúdo adulto é o que mais tem hoje, né? Tem milhares, né? É uma loucura.
Antes era uma coisa assim meio do passado, assim, uma coisa meio escondida. Hoje em dia é bonito. É profissão, bota até no Instagram, se bobear, né? Será que não tem um plano por trás acontecendo para normalizar essas coisas? Eu tô pensando isso aqui agora, porque eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas se você pensar, a própria forma de chamar a prostituição de job já é tentar suavizar uma coisa que, né, que é bem pesada, se parar para pensar. E aí, cada vez mais a gente vê esse movimento de normalizar o que não deveria ser normal. Então, o que você falou, por exemplo, a gente vê, né, quantidade de Acho que criadores isso é um de conteúdo. movimento político? Pode ser que tenha. Né? Se a gente desestrutura a ideia de família, fica mais fácil controlar. Certo? Agora, a gente vê isso, assim, a gente conhece casos de pessoas próximas que gostam de um presentinho, gostam de alguma coisa assim, sem perceber até. Eu lembro de uma... da minha época de solteiro um tempo atrás, que tinha uma menina que ela me mandava mensagem sempre que ela queria sair pra jantar. Pô, vamos sair pra jantar hoje? Eu falei, caralho, virou o iFood dela. E aí eu falei, porra, e aí, se tu parar pra pensar, né, qual era a troca ali, vamos sair pra jantar, e já sabia que depois ia estar junto assim, caralho, então é isso. Ficou uma parada meio utilitarista, né? Mas é normal hoje em dia, não deveria ser, que é normal não, né? Comum. Mas tu acha que hoje em dia, se a mulher tiver uma postura mais correta, ela mesmo não sendo tão bonita e tão atraente, ela consegue ter um sucesso com os homens mais do que uma mulher bonita e atraente por causa da postura ou não? Ou tu acha que isso não tem como reverter isso? Não. Porque tem umas mulheres que são mais bonitas que outras, Sim. certo? E é inegável que a beleza ela abre portas, né? Pode, 100%. Isso é uma verdade difícil de engolir. Tu acha que se a mulher tiver uma postura correta, tu acha que está faltando uma postura correta para as mulheres ou uma postura de posicionamento, digamos assim? Falta com certeza. Por isso que eu acho que teu conteúdo ele é transformacional por isso, porque eu acho que ajuda as mulheres a se posicionarem de forma correta também nos relacionamentos. Eu falo muito de posicionamento, né? Que é o seguinte, aquela frase antiga, né? Sempre existe um chinelo velho para um pé descalço, né? Então, eu acho que as pessoas elas meio que se dividem em níveis ali. Óbvio que o cara mais bonitão, ele vai pegar a mulher mais bonitona e por aí vai. Agora, o cara, quando ele... Eu acho que eu acho não, né? Isso é um fato. A escolha do homem para a mulher, que ele vai se relacionar para criar uma família, é muito mais racional do que olhar para a mulher e falar, ela é mó gostosa, entendeu? Óbvio que isso acontece, óbvio que ele vai levar em consideração a beleza da mulher, mas para ter uma família, ele leva muito mais em consideração o quanto aquela mulher pode ser boa para se construir uma família. E aí ele vai olhar para a forma que ela se relaciona com as pessoas ao redor dela, com a família dela, como é a família dela. Beleza, sim, mas isso com certeza não vai estar em primeiro lugar. Tem uma brincadeira que eu falo com meus amigos, eu falei assim, cara, você não vai casar com a mulher mais gostosa que você comeu na vida. Até porque essa mulher provavelmente você olhou pra ela e falou assim, porra, quero comer. É isso. O sentimento do homem é esse. A mulher vulgazona, tá se exibindo muito, com tudo de fora. Só que o cara não olha pra essa mulher e fala, quero casar e ter filho com ela. Não olha, pô. Não olha, não vai existir nunca. Me prove que algum cara olha e faz isso. Não existe. Então... Sim, o fato da mulher se posicionar de forma melhor, né? De não ceder, não ceder algo que ela não queira, né? Se ela quer um relacionamento sério, então ela não vai ceder para um cara ficar enrolando ela, deixar claras as intenções dela desde o início, que ela tá buscando, o que ela não aceita. Ela pode não encontrar o cara mais lindo do mundo, o cara mais rico do mundo, mas ela com certeza vai ter um cara ali que entendeu o que ela quer e tá disposto a jogar o jogo dela, por assim dizer. A prostituição por dinheiro é mais moral do que a vadiagem de graça? Porra. Não sei. Vamos lá. Esse é o café com teu pai. Puta que pariu, vai dar uns cortes aí, meu irmão. Prostituição não é, cara. Pô, ambas as coisas são muito ruins, né? A gente entra em vários... São várias camadas. Porra. Tá, o que é prostituição por dinheiro? Lá na época lá dos Jesus, apóstolo e tudo mais, a pessoa estava se prostituindo por necessidade, né? Não tinha muita opção o que fazer. Tinha muito o que fazer. O que eu faço aqui? Eu vou vender meu corpo pra não morrer de fome. Cara, hoje em dia... Mas tu acha que cada um luta com as armas que tem? Então, a partir do momento que a mulher... Se a melhor arma que a pessoa tem é aquela ali... Certo. Se ela encontrou... A mulher percebe que ela tem um poder
sexual sobre o homem, né? Poder de controlar. Então, se ela não tem um freio moral pra utilizar isso, ela vai usar isso aí pra conseguir o que ela quer. Cara, tem comentário nos meus conteúdos, assim, de menina do job, falando, eu sou do job mesmo, com muito orgulho. Tipo, aquele padrão de um monte de bandeirinha assim no perfil e falando, eu viajo, eu tenho meu carro, meu apartamento, e você entra ali no perfil da mulher, você vê que ela vive uma vida de luxo. E aí, quantas meninas jovens não vão olhar aquilo ali e vão falar, porra, quero isso aqui. Porque tem uma fase, né, que a menina percebe ali, eu acho que pros 16, pros 20, o quanto ela consegue seduzir o homem. E o cara faz o que quer ali, né? O homem tá na fissura pela mulher, ele faz vai fazer o que ela quer. E eu acho que ela não tem o freio moral, né? Principalmente uma base religiosa sólida por trás daquilo ali, ela pode facilmente se perder. Ainda mais, como a gente vê, né? Toda a mídia, tudo mostra que é muito comum, tá tentando normalizar tudo. Porra, vai sair um programa na televisão agora falando de trisal, pô. Como se fosse a coisa mais legal do mundo. Puta que pariu, né? Que vai ser apresentado pela Débora Seco, né? Que maneiro. Então, assim, tudo que tenta normalizar, a tendência é que acabe virando normal. Por isso que a gente tem que fugir disso aí. Parar de consumir essas porra. Outra coisa que, falando de virar normal, normalizar e tal. Qual que é a sua opinião sobre aplicativos, tipo, aplicativos de relacionamento no geral? Como é que isso tá afetando a dinâmica? Seguinte. Depois que... Tem toda uma história, né? A gente, sei lá, acho que há uns... O Tinder deve existir há mais de 10 anos? Tem. Eu lembro que eu era bem novinho. Eu era menor de idade ainda, acho que devia ter uns 17 anos, não sei. Enfim. Surgiu o Tinder lá. E aí você podia... essa mulher é bonitinha. Gostei dela, gostou de mim. Pum, match. E aí eu vi esse virar uma coisa muito... Gostei de você gostou de mim, e aí vamos na tua casa, vem na minha. E começou a virar uma parada assim. É meio que um cardápio de pessoas ali, né? Hoje em dia, o próprio Instagram, se tu parar pra pensar, é isso. O cara vai lá, olha a fotinha da mulher bonita, curte uma foto antiga, puxa um assunto e pá. Facilitou muito esse acesso às pessoas. Porque foi criado com a intenção boa, né? De pessoas conhecerem pessoas. Só que se tornou uma coisa meio... Pessoas comerem pessoas. Simplesmente num cardápio, mano. Você seleciona assim, qual você quer hoje. E eu acho que a pandemia aumentou muito isso, né? Que as pessoas começaram cada vez mais a se relacionar pela internet. A geração Z é uma geração que não sai, não vai pra rua, não conhece a rua, só sabe desenrolar um com o outro, conversar pela internet. E cada vez mais elas estão nesses aplicativos. E aí, muita galera dessa galera nova, a gente tá vendo uma onda de conservadorismo vindo, não uma onda, né? Mas talvez uma marolinha de conservadorismo vindo por aí. O pessoal tá cansado dessa porra de bagunça. Então, acho que até dentro desse aplicativo tá começando a ter gente, cara, vamos conhecer as pessoas de verdade aqui, vamos nos conhecer. Mas é aquilo, né? Enquanto existir... Vai ter gente ali dentro que vai estar só pra bagunça, vai falar o que a mulher quer ouvir, vai falar o que o cara quer ouvir pra curtir, que já tem as mulheres também que já estão vivendo a vida doidada. E vai usar aquilo ali como um meio de ter mais sexo com mais facilidade, ao invés de fato conhecer pessoas. Mas eu acredito sim que existe uma possibilidade, sim, menor, de se conhecer alguém legal ali. Tanto que eu conheço casais que vieram desses aplicativos assim, que estão juntos até hoje, aí deu tudo certo. Mas com a intenção boa, né? O Breno, tem uns vídeos na internet que o entrevistador pergunta pro homem: quem você prefere que morra antes? Você ou seu marido? Todas as mulheres dizem que o marido tem que morrer antes. E quando se pergunta isso pros homens, os homens sempre dizem que eles têm que morrer antes. Por que tu acha que as mulheres querem despachar os homens antes? E tem um outro vídeo também de entrevistas que diz o seguinte: o cara oferece, tu trocaria o amor da tua vida por R$1 milhão? Todas as mulheres entrevistadas dizem que sim, trocariam. E os homens nenhum aceita a proposta. Por que tu acha que esse pêndulo moral funciona dessa forma? Tá, isso aí é a famosa... Já viu o andar do bêbado? As estatísticas, elas mentem pra gente o tempo todo. E esse tipo de vídeo é a forma mais fácil do cara manipular a estatística, né? Porque eu pego entrevisto 100 pessoas, aí eu só boto no vídeo lá quem falou que eu queria que falasse. Então, sinceramente, eu vejo esses vídeos, eu sei o potencial viral que eles têm, eu sei o efeito que eles geram, mas eu não acredito em nenhum deles. Eu acho que é muito enviesado, sabe? Ele vai pegar as mulheres que falaram que trocariam, ele vai botar no vídeo, os homens que falaram que não trocariam, ele coloca ali e gera o efeito que eles querem gerar. Então, sinceramente, eu não acredito nesse tipo de vídeo. Pode ser que aconteça? Talvez. Tem uma coisa curiosa. Toda vez que... Quer ver? Vocês são casados? Não, eu não. Quando tu se apaixona por uma mulher, qual a primeira coisa que você pensa? Como assim? Tá, você tá percebendo que você tá se apaixonando pela mulher. Começou a gostar da mulher. Você tá ficando com a mulher e começou a envolver sentimento. Cara, de ter uma coisa... Construir algo com ela. Não, mas qual o sentimento que vem assim na... Paixão. Amor. Não vem outra voz na cabeça fala, tipo... Sim.
Tipo, o que você quer dizer exatamente? É, porque eu não quero Saber te se eu dar a posso resposta e você responder. falar exatamente o que eu quero. Cara, Tu todos quer os fazer sentimentos. amor, é isso? Não é nem sexo, não. Ah. Qual a parada que vem assim? Tipo, tu pensa, Vou fazer a porra, eu tô me família. apaixonando por essa mulher. Não vem um fudeu na tua cabeça? Fudeu. Vem. Mas é porque... O homem vem, não tem jeito, irmão. Caralho, tô apaixonado pela mulher, fudeu. É sempre assim, pra mulher não é. Fala, Emily. Quando tu percebe que tá se apaixonando pelo cara. Cara, o que aí, aparece? aí, Que troca. lindo, que delícia. eu acho Pois que é. está... A Emily troca. É porque o cara sabe, cara, que ele, pô, beleza. E aí entra nisso aí, né? Pô, tô pra dar pra minha vida pela mulher, cara. E aí, eu acho que não existe uma construção pra isso, né? Não existe uma construção pra isso. Cara, é uma parada que tá dentro da gente. Mas por que tu acha que a mulher tá sempre insatisfeita Isso até a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra famosíssima, isso não é um corte montado, né? Como tu Pegadinha. falou, Ana Beatriz falou que todos os pacientes dela, isso são, sei lá, centenas, milhares, o homem tá sempre chateado porque ele não consegue suprir. A mulher chega no consultório, o homem não consegue suprir, tá sempre não consegue atingir o que ele não é um bom pai, ou ele não está conseguindo trazer dinheiro para casa, ou ele não está conseguindo conquistar as coisas, né? E o problema da mulher sempre é o homem, né? Que está sempre em busca do próximo homem. Isso foi a Ana Beatriz que falou. Então, acho que por que a mulher está sempre insatisfeita, na tua opinião? Tu acha que é as redes sociais? Que não existe um homem que tem um pau de chocolate que ejacula dinheiro. Não, sacanagem. Cara, Esse é melhor, né? Cara, a gente para pra pensar, né? Redes sociais. O maior combustível do Instagram e de todas as redes sociais é a inveja. Ponto. Você olha a pessoa e você se compara o tempo inteiro. É isso que faz a pessoa... O cara vende milhões se ele vender um lifestyle que deixa os outros com inveja. A mulher já tem esse grau de comparação muito maior do que o do homem, o tempo inteiro. Então ela vai ver ali a vida de novela da garotinha e vai começar a se iludir com aquilo ali. Cara, eu tenho um amigo próximo, tá? Recentemente, não vou falar nome pra não expor ninguém. Ele terminou o relacionamento dele porque a garota começou a exigir que ele mandasse flores toda semana, umas coisas meio absurdas assim. E o moleque se esforçando ali por um tempo até ele ficar de saco cheio e terminar. Simplesmente porque ela tá vivendo a vida do Instagram, pô. Não tá olhando pro mundo real. O que é o mundo real, né? Então, você não tem esse ponto de maturidade do ser humano e falar, cara, não dá pra ter tudo, a vida... Começar a olhar pro lado bom. E até teve um vídeo que eu falei sobre isso. Falei, cara, tu tem você tá reclamando que o cara, sei lá, deixa toalha em cima da mesa, toalha em cima da cama. Pô, e o cara faz tudo por você, te trata bem, trabalha pra caralho, não dá nenhum estresse. Tu vai se estressar por isso? Já pensou que pode ser muito mais tranquilo tu relevar isso aí? E aí teve muito comentário falando, cara, tu tem razão. Porque é uma coisa boba. Então, essa insatisfação do ser humano, né? A gente é insatisfeito por natureza. Não acredito que na mulher seja um pouco maior. Até porque, né? Eva tava lá no paraíso e nem o paraíso foi suficiente pra ela. Então, talvez nas mulheres tenha um pouco mais dessa insatisfação aí. Tu acha que a turma tá um pouco... As mulheres com esse negócio A minha pergunta é sobre bebês reborn, tá? Mulher quer ter filho e muitas estão frustradas que não conseguiram ter filhos e elas entraram nesse negócio do bebê reborn. Tu acha que isso é um efeito das mulheres que não conseguiram constituir uma família? Porque é uma loucura esse negócio, né? Que agora tomam conta das redes sociais. 20 mil, cara, bebê reborn. 20 mil bonecos desse? O Paiva comprou um. Vou começar a vender. Então... Acredito que a maioria das pessoas é um efeito de colecionável, né? É um brinquedo, é capitalismo. A pessoa tá querendo consumir alguma coisa o tempo todo, então ela vai, compra aquilo ali e começa a colecionar como um hobby. Mas certamente existe o nível patológico da coisa, né? A pessoa começa a depositar uma esperança ali, começa a depositar uma fantasia dentro daquilo e fica presa à fantasia. De igual modo, o pai do pet, né? Pai de pet. Cara, eu chamo meu cachorro de filho a vida inteira, mas não quer dizer que eu acho que ele é meu filho. Não pego o cachorro e boto ele na creche, não visto uma roupinha nele, faço o bolo de aniversário, não tem isso. A pessoa tem aquele carinho com o bicho e vai levando pra esse lado. É sempre pra preencher um afeto vazio, né? Muito eu vejo a fuga da realidade, porque você tem um filho de verdade, você tem uma família de verdade, te dá um trabalho que as pessoas não querem ter. Toda essa adoração do eu, né? Essa incentivo ao hedonismo de viver pra si, fazer viagem, ganhar dinheiro. Viver totalmente centrada na própria vida. Então, essas ferramentas, elas permitem brincar do que seria ter uma família sem ter todo o peso
dessa decisão. Mas certamente existe muita mulher que tá carregando isso por uma frustração de não ter conseguido ser mãe e tudo mais. E aí, enfim, terapia nelas, né? Eu já vi caso de ser usado como momentaneamente, como por fim terapêutico, mas momentaneamente, sabe? Aí tem gente que fica com isso aí, enfim. Breno, se tu fosse uma mulher querendo conquistar alguém de valor, o que tu faria? Porra, só não ia dar pra ele. O 38 até falou, né? O Breno tá sendo responsável pelo processo de desputização das mulheres. Porque eu fico falando pra ela, minha filha, só tu não dá pro cara que tu consegue fazer ele ficar ali. Porque o homem, ele quer isso aí, cara. O homem, ele pode achar você a mulher mais incrível do mundo, mas o fim que ele quer é você. É matar a vontade sexual dele. Se você bloqueia isso pra ele, você dá tempo pra ele te conhecer de verdade, ver que você é mais do que um pedaço de carne. Entende? O cara tá ali naquela fissura por você, tá indo atrás, tá nesse processo de conquista, tá fazendo tudo que ele faz, né? Tudo que o homem faz até comer a mulher, que a gente já vê que, enfim, o cara move mundos e fundos. Só que você tá travando o cara e tá obrigando ele, de certa forma, a te conhecer mais. Até o momento que ele fala, cara, essa mulher é diferente, é interessante. E aí, se ele não for bobo, né? Ele vai ver que vale a pena investir ali. Agora tem cara que vai falar, vai ter o caso do cara pular fora. Tanto que eu falei várias vezes lá, eu falei, ó, vou te ensinar a se posicionar aqui. Se você já tá com o cara, a grande possibilidade, né? É que ele vai pular fora. O cara já come você já vive na casa dele, faz tudo por ele, age como namorado. Tu vai falar pro cara, agora eu quero namorar. Ele vai falar o quê? Valeu, fui, tchau, arruma outro. Não tô pronto. Eu vou comprar a vaca que já tá dando leite pra mim toda semana? Eu não vou. Entende? E aí... Qual conselho que tu dá pra vaca que tá dando leite toda semana? Pare de dar leite toda semana. Cara, a gente valoriza pra dar muito... um cancelamento, isso aqui é uma barbada. A gente valoriza muito o que a gente não tem. Então, assim, se você entrega tudo de bandeja pro cara, o primeiro pensamento do cara é, pô, se foi fácil pra mim, vai ser fácil pra todo mundo. Não existe isso de, não, vai ter química, é diferente. Cara, é a exceção. O relacionamento que começa doidado, pô, já se esfregando no outro, sem se conhecerem de verdade, já vai pro sexo e vai ficando assim, vai passando tempo e evolui pra algo maior, é exceção. Estamos 6 meses ficando. Cara, a chance desse cara te pedir namoro. Fala sério, você tá 6 meses com um cara, como é que é a vida de vocês? Vocês vivem igual namorado, pô. E eu aposto que ele cobra de você, eu aposto que ele faz você se sentir a namorada dele. Você teve um namoro antes disso, é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que vocês nunca deram título. E aí no dia que você falar pra ele alguma coisa, você vier cobrar ele vai falar assim, mas a gente tá se conhecendo. É repetido, acho que é o que mais aparece na minha caixinha, é essa pergunta do... como é que eu faço pra deixar de ser namorada e virar ficante? Eu gravei uma aula pra explicar isso. Só que a realidade é... Cara, o cara na maioria dos casos não tem mais conserto, agora tem que ir pro próximo. É isso aí, pula fora, corta isso aí, encerra e pro próximo você faz direitinho que vai dar certo. E dá. Entendeu? A identidade masculina passa por uma crise na sociedade atual. Tu concorda com isso? Qual a tua visão sobre 100%. isso? Repito, a gente é uma geração sem pai, né? Não teve uma grande referência. Mesmo quem teve pai, não teve uma referência de masculinidade dentro de casa. Ainda mais com a quantidade de ferramenta que a gente tem hoje, o homem não precisa se esforçar muito pra ter nada. Pô, tu tem o celular, pega na mão, tu consegue tua comida em alguns minutos. Trabalho braçal que o cara vai ter que ralar, suar, se esforçar mesmo pra ter aquilo ali, não existe mais praticamente. Né? Enfim, existe, mas não pra quem estudou um pouco, minimamente. A cultura ao nosso redor, ela enfraquece a masculinidade do homem. Então, assim, você vê, por exemplo, os filmes de Hollywood, comédia romântica, o cara é sempre bobão. Nunca é um homem de verdade, né? O homem tem que aceitar tudo. Aí tu vê o Fiuk na televisão pedindo desculpa pro seu nome. Esse tipo de coisa o tempo todo. A masculinidade ela é desincentivada o tempo inteiro. Então o homem não pode ser agressivo, como se a agressividade fosse algo ruim. Óbvio que a agressividade descontrolada é algo ruim, mas o homem não pode ter as características masculinas de conquistar, de bater no peito, de ser capaz de enfrentar alguma coisa. Não, ele tem que ser manso. Tem que ser igual a mulher, sabe? Igual todo o nosso sistema de ensino, ele favorece a mulher. Fica sentado numa aula, assistindo. Não se move, não exercita o corpo, não se coloca em movimento, não se coloca em embate físico. O homem precisa disso. Cara, o homem tem que ser capaz de sair na mão contra o homem. Eu falo que a coisa mais óbvia é isso. Um cara te agride, bota o dedo na tua cara, te chama de bosta. Tu vai fazer o quê? Tu vai baixar a cabeça? Mas o mundo tá muito perigoso. Tá, mas cara, tu vai baixar a cabeça pra um cara desse? Tu tem que se defender, pô. Tu tem que ter capacidade, coragem de se defender. Não tô falando pra você ser um brigão. Até porque os caras mais com mais capacidade pra agredir alguém que eu conheço são os caras mais tranquilos que eu conheço. Vai na academia de jiu-jitsu, tu vê os faixa preta, é resenha, assim, fica todo mundo zoando. Faixa branca querendo matar todo mundo, faixa preta brincando, conversando, lendo livro. Então, o homem tem que ter essa capacidade, sabe, de ser sim agressivo, de resolver as coisas dessa forma.
de se impor, de mostrar a vontade dele pro mundo, do que ele quer fazer, de conquistar. Então, isso vai, enfim, vai fazer diferença na vida do cara. O cara não pode ser fraco, né? Falou Moralmente que fraco. as coisas, né? Digamos que uma das causas seria porque as coisas hoje em dia estão mais fáceis, cara. Acha que a gente tá vindo de uma geração que, por ter essas coisas mastigadas, não aprendeu a sofrer, não aprendeu a lidar com frustração, assim, e daí Total. isso vai e se escala pra vida inteira da pessoa, que não consegue ouvir um não consegue... Ó, Enfim. vocês fazem contratação? Vocês ou tem um time só de RH pra isso? A gente faz. Já viu que vocês botam aquele pretensão salarial nos formulários? A gente não bota usualmente, né? Bota? Aqui Nunca não, fez mas, o teste? mas sim, eu já fiz alguns Você viu muita coisa processos. absurda, né? O cara que chegou agora, quer sentar na janela, quer exigir um monte de coisa, não entregou nada e já quer tudo. É cada vez mais isso. Sim, O tipo, cara... Eu tenho amigos que saíram da faculdade, assim, que queriam ganhar, tipo, 5 mil num trabalho que paga 5 mil pra pleno, digamos. Pois é, então é o tempo todo isso. As pessoas, elas não... Cara, não conseguem entregar, sabe? Antes de ter alguma coisa. Tá todo mundo fraco. A geração que não quer trabalhar, a geração que reclama. Que funcionário... Porra, o empreendedor ele tem que tomar cuidado o tempo inteiro com a forma que vai tratar o funcionário, porque se o cara ficar ofendidinho, vai meter um processo nele, vai... Ninguém quer mais porra nenhuma. O cara reclamando de trabalhar home office. Meu irmão, eu com 19 anos, eu pegava 3 horas pra ir pro trabalho, 3 horas pra voltar. Fudido, cansado, suado, fedorento. E ainda chegava em casa, tinha que malhar, fazer minha comida pro dia seguinte, ia dormir quase meia-noite e repetir o dia seguinte, 6 horas da manhã, acordando 5 e pouco da manhã. E era isso, pra mim tava tudo bem. As pessoas reclamam de trabalhar de home office, de ter que atender uma ligação talvez ali um pouco depois do horário, porque tá difícil. É a geração fraca do caralho, então. Ô, Breno, fala pra nós sobre a curva de validade. Curva de validade. É. Porra! Tu acha que ele é tão diferente assim, ou isso é um comentário meio machista, assim? Até que idade tu acha que a mulher tem que ter pra achar um marido? Ou tu acha que... com certeza, quanto mais velha, mais difícil, né? Pois é. Né? Mas tu acha que isso é uma coisa... Meio que um tabu isso, né? As pessoas, né, não falam muito sobre isso. É o famoso VSM, né? Até o VSM. o Conrad teve aqui e falou... falou assim. Tu acha que isso é real ou é um pouco de preconceito? Mais uma vez, é uma construção, é um preconceito, é machismo? Pode ser, mas é mentira, não é? É o que a gente vê o tempo todo, pô. Como é que funciona, né? O cara é novinho, 14, 15 anos, tá na escola, aí quem se destaca na escola é quem é bom de esporte, no início, né? O cara que joga bola e tal, ele tem a admiração dos outros meninos. E aí começa a entrar a mulher na jogada, o fator mulher, e aí começa a ser talvez isso, mas também tem um pouco de beleza, ser bom de conversa. E aí vai. E aí eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 18 até uns 20 e poucos anos assim, que eu era começando a vida, era duro, não tinha nada. Cara, os caras mais velhos tiravam onda, pô. Assim, o cara mais velho, ele conseguia todas as meninas da nossa cidade. Chamava pra sair, pra viajar, e a gente ficava lá com um cara de bobão, expondo o dedo. E aí o homem começa a entrar naquela, o que eu tenho que fazer? Tem que construir alguma coisa. E começa a trabalhar, e ganhar dinheiro, e vai evoluindo. E ele percebe que a vida dele vai se tornando mais fácil nesse sentido. Então ele começa a ganhar dinheiro, começa a ter mais acesso, começa a aprender a ficar melhor de conversa. Ficar, às vezes, se cuida fisicamente, fica mais bonito. E aí vai mudando isso. O cara chega ali nos 25. Se o cara chegou nos 25, ele resolveu a vida profissional dele em parte, né? Pelo menos tá encaminhado. Ele começa a ter acesso a mulheres. Ele começa a ter condição. Tem que ter um carrinho pra levar a mulher pra sair. Não é porque a mulher é interesseira, é porque o cara pode chamar a mulher pra jantar, pô. Pode chamar a mulher pra fazer algo legal. Ele começa a se tornar interessante pra mulher. Ter algo pra oferecer pra ela. Enquanto isso, a mulher nova, se ela for bonita, né? O mundo tá aberto pra ela. Ela é jovem, ela é bonita, todo mundo quer, ela pode escolher ali. E ela vai, esse movimento pra mulher, ele vai, é o contrário do homem, né? Então, acho que a gente tá chegando ali em torno dos 25, começa a inverter a parada, de 25 pros 30. O homem tá cada vez... se ele se cuidou fisicamente, né? No mínimo. Ele tá bonitão, ele não envelhece no mesmo ritmo que a mulher, ele tem o dinheiro, tem a condição dele, ele pode fazer muita coisa, tem muita possibilidade. Ele tem acesso tanto à mulher de 20 quanto à mulher de 50, se ele quiser. Enquanto que a mulher começa a perceber as meninas mais novas roubando o espaço dela. Ela não consegue disputar tanto assim com as meninas. E é óbvio que tem mulheres, hoje em dia, né? Com toda a tecnologia, enfim, todos os procedimentos que tem, a mulher chega nos 40 muito bem cuidada. Só que ainda assim, não é a mesma coisa. Em algum momento, ela vai sentir o peso da idade passando ali.
E por isso que eu sempre falo, minha filha, você é nova, cara, você tá na melhor fase pra isso. Eu não tô dizendo que você tem que focar sua vida absolutamente em querer arrumar um homem, não é isso. Mas você tá no momento em que você tem muita possibilidade de escolha. Muita possibilidade de escolha. Assim como o cara vai ter que passar na realidade dele ser jovem e ser rejeitado o tempo todo. Só que eu acho que por primeiro a gente apanhar, né? Depois a vida facilita. Por homem é mais fácil nisso. A mulher ela começa com a vida mais fácil e vai ficando mais difícil. Salvo pequenas exceções. Qual é o equilíbrio entre ser bem-sucedida, mulher, trabalhar e ela conquistar uma família? Certo. Qual o equilíbrio disso? Porque é difícil, né? É difícil. É pra difícil. caramba. Entra naquilo que eu falei, de virar a chave, né? Porque quando tu começa a entrar numa jornada, vamos pensar em empreender. A gente sabe que a gente fica fissurado na parada. Que, né, que é pauleira, é o dia todo, em que trabalha 8 horas por dia quando tá criando alguma coisa, né? Tá, e como é que a mulher equilibra isso? Como é que ela consegue cuidar do lado pessoal dela? E aí eu sempre reforço, ó. Você não pode deixar totalmente de lado a ideia de se cuidar, sei lá, de buscar estar bonita, de conhecer pessoas, de estar em ambientes onde você pode conhecer um cara bacana. Por mais que a vida te puxe muito pro lado de trabalhar, não é isso que vai te dar realização. E aí entra no que todo mundo vai querer cancelar, que eu vou falar, minha filha, é isso aí. Você não vai botar energia toda na carreira e você vai viver a carreira ali tocando a bolinha do jeito que dá pra ir, vai crescer, mas você não vai botar a energia toda ali. Porque se você for muito bem sucedida, você provavelmente vai chegar um momento que você vai olhar e falar, caralho, agora eu quero um relacionamento. Vai estar muito mais difícil. E você vai ter criado todo uma estrutura ao seu redor, onde o trabalho te exige demais, você não vai nem ter tempo, talvez, pra sair daquilo ali. Ou você se tornou dura demais, ou você já não olha pros caras ali da mesma forma como... né? Você não olha pros caras normalmente ali, você vai olhar sempre pra cima de você, e aquele cara nem tá interessado em você, não tá te olhando. Então, o equilíbrio, o que seria equilíbrio? Cara, não deixar o trabalho se tornar o ponto central da sua vida. É continuar olhando pro lado da família e tudo mais. Bom, eu sempre defendo que a religião é muito importante nisso, né? Sempre me pergunto, onde é o melhor lugar pra encontrar alguém pra ter algo sério? Cara, por que tu acha que todo mundo, quando tá fudido da cabeça ou quer arrumar alguém pra casar, vai pra igreja? Porque lá todo mundo começou a entender que a vida não é só o que a gente tá vendo aqui, pô. É alguma coisa. Eu quero entender o que é Deus. Eu quero, pô, sei lá, ver uma morte na minha família. Eu quero ir pro céu, porra. Eu quero alguma coisa diferente. Quero sair do materialismo, só do lado mundano da coisa. Então, a dica que tu dá, então, é ir pra igreja. É porque pelo menos tu vai melhorar alguma coisa na tua vida. Não vai sair nada de ruim dali, entendeu? Nada de ruim vai vir dali. Vai lá, começa a conhecer pessoas. E de fato conhecer pessoas, sabe? Não viver a vida desse modo utilitarista, né? Achei você bonito, vamos transar, bora. Cara, isso só funciona pro homem. Só funciona pro homem. A mulher repete isso aí, repete, porque ela tá apaixonada. Não é a mesma coisa. O que tu acha mais atraente, o dinheiro ou o poder? Poder. Poder é mais importante que dinheiro, né? Porque o dinheiro te dá um nível de poder, certo? Mas poder te dá acesso a 1 milhão de outras coisas. Até, por exemplo, o poder de você ser conhecido. Ter networking. Cara, tu resolve muita coisa da tua vida sem precisar de dinheiro. Muita coisa. Resolve. Muita coisa. Resolve. Sem precisar nem um pouco de dinheiro. É verdade. E tu pode ter todo o dinheiro do mundo, que tem coisa que tu não resolve. Tu acha que o ambiente influencia essas pessoas que estão indo pelo caminho errado, estão fazendo as escolhas erradas? Ou tu acha que cada um decide o seu e tem sempre alguém que consegue ir bem mesmo num cenário adverso? Pô, isso é bom. Bom. Cara, já diria Racionais, né? Até no lixão nasce flor. Existem exceções, mas a exceção é a regra do burro. Não dá pra gente ficar tratando a exceção como regra. Eu gosto de usar a minha vida como exemplo, tá? Eu cresci num condomínio de bairro pobre, condomínio de casa, assim, né? E aí, cara, minha juventude ali, com 16 pra 17, comecei a fumar maconha, era vagabundo com meus amigos, ia pra escola, não queria porra nenhuma. Por algum motivo, eu sempre gostei muito de exatas, então eu sentava na frente lá na aula de matemática e física, me amarrava, e isso aí fez uma diferença na minha vida, com certeza, principalmente na forma de raciocinar. Mas eu vivia num ambiente em que todo mundo vivia aquilo ali, sabe? A gente saía pra zoar, fumar, pega a mulherzinha, vai pra aqui, vai pra lá. Até que, em algum momento, eu comecei a... Eu tinha um incômodo muito grande, assim, de... Cara, eu quero mais do que isso aqui. Acredito muito que, quando eu era moleque, eu estudei num colégio de rico. Meus pais conseguiram me pagar uma boa educação, então eu estudei num colégio de playboy. Aí eu vi o outro lado da parada, sacou?
E aí você começou a me dar um sentimento de, cara, eu quero ir pra lá, eu quero ter isso aqui. Mas até então eu tava vivendo a vida ali, aquela vida, sabe? Com esses amigos, que são pessoas legais, mas que era aquilo ali, eu era o ambiente, eu tava preso àquele ambiente. E aí quando eu comecei a estudar pra concurso, eu tinha 22 anos, foi simplesmente porque eu falei, cara, eu não vou mudar minha vida, não vai cair nada do céu, eu sou um fudido, porra, eu tava com 22 anos ganhando, sei lá, R$1.000 por mês, porra, eu morava no muquifo, todo fudido, tinha dinheiro pra porra nenhuma. E aí eu vesti minha sandália da humildade e falei, mãe, posso voltar a morar contigo aí no tempo que eu vou estudar pra concurso? Minha mãe não botou fé nenhuma, falou, tá bom, meu filho, vem, porque ela já queria que eu saísse do meio que eu tava. Acabei me afastando muito dessas amizades, porque eu botei muito foco ali, muito foco mesmo, eu estudava 14 horas por dia, 16 horas por dia às vezes, insanamente mesmo, estudava muito. Em 1 ano e meio eu passei, e aí, cara, o ambiente mudou, assim, fui pra outro ambiente, comecei a ver outras coisas, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a ter muito mais acesso também a mulheres e tudo mais. E aí foi uma época também que isso aí ficou muito mais insano. Foi quando eu acho que eu adquiri a maior parte do conhecimento que eu tento propagar hoje em relação ao comportamento do homem pra mulher. Só que aí, naturalmente, a vida foi me puxando para outros ambientes, sabe? Então existe o elemento sorte. Existe o fato de que um amigo meu de infância começou no marketing digital e logo que eu passei no meu concurso, ele veio me dar uma ideia. Cara, produz conteúdo pra internet que... Pô, você passou muito rápido, você é inteligente, você tem alguma coisa diferente aí. Eu comecei a produzir. E aí eu comecei a me encontrar no marketing digital. Eu não sabia que era marketing digital. Eu falei, vou abrir a câmera e vou falar as coisas que eu sei. E aí eu fui, aí foi a vida acontecendo, cara. Esse meu amigo, hoje em dia, ele é sócio do Flávio Augusto, né? Então, assim, ele deu certo pra caramba também. Eu comecei a estar no meio ali, eu sempre gostei de escrever e ler. E aí mais um elemento, talvez, de sorte na minha vida, não sei. Mas eu saí daquele ambiente, então daqui a pouco eu tava preso não, né? Eu tava vivendo o ambiente do marketing ali, eu tava perto do Ícaro, eu tava perto do Ítalo Marcilli. Comecei a estar perto de pessoas muito grandes que me influenciavam positivamente em tudo. Então, até a questão de família, olhar pra religião, tudo isso foi influência desses caras. Eu comecei a ver, falei, cara, isso aqui faz sentido pra caralho pra mim, entendeu? Porra, a minha vida... Eu tô vivendo uma vida de merda, me sentindo mal, vivendo adoidado, vida de solteiro maluco. Eu vejo a vida dos caras, que eles têm uma família maneira, trabalha pra cacete, faz sentido isso aqui. Faz sentido pra mim também. Vou começar a tentar ver o que ele tá fazendo e conversar. Pô, eu tô ganhando dinheiro aqui que já resolve grande parte da minha vida, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Então comecei a ver pessoas que faziam muita grana ao meu redor. E aí a tua regra começa a mudar. Tu começa a ouvir mesa, o cara conversando de fazer 6 em 7, 7 em 7, essas porra. Tu fica, caralho, não é possível. O cara fez 1 milhão a semana, que porra é essa? Vou trabalhar 10 anos pra juntar essa grana. E aí o ambiente foi me influenciando a fazer tudo que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu tenho plena certeza de que o ambiente é muito importante pra Mas tu acredita no efeito sorte ou não? Ah, claro. Existe sorte. É impossível dizer que não existe sorte. Aí a gente pode usar aquelas frases, né? Sorte é quando a oportunidade, enquanto preparo. Porque, assim, eu tive sorte, mas toda oportunidade que apareceu pra mim eu abracei. Nunca dei mole. Nunca deixei nada passar, entendeu? Eu sempre agarrei tudo que eu tive de oportunidade e botei as caras. E muitas vezes, tipo, foda-se, vamos ver o que dá. Deu merda, já deu merda várias vezes, mas abracei tudo que apareceu pra mim. E esses mesmos amigos dessa época, a grande maioria tá, cara, vive a mesma coisa, tá no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Os que eu ainda tenho contato, eu tento puxar pro meu lado. E, graças a Deus, alguns eu tô conseguindo trazer pra cá também, pra ajudar de alguma forma. Mas a realidade é que, cara, óbvio que a força de vontade, o talento, tudo isso é importante, mas, pô, se tu tiver no ambiente merda, é muito mais difícil, né, cara? Muito mais difícil fazer grandes coisas se todo o teu redor te puxa pra baixo. Tu, como conselheiro amoroso de uma geração, em algum momento te imaginou nesse lugar? Porque, efetivamente, muita gente assiste teu conteúdo e se espelha nele para tomar atitudes reais nos relacionamentos. É uma verdade isso. Sim, sim. Tu te imaginou em algum momento como o conselheiro amoroso hit de uma geração feminista ou não? Cara, então, é o que eu falei, eu não me vejo como um hit, mas eu acredito de verdade que eu tô fazendo uma coisa boa, sabe? Que eu tô gerando resultado positivo pela quantidade de feedback positivo que eu tenho. Tem gente me xingando pra caramba também, mas, enfim, faz parte. As verdades são difíceis de engolir, né? Nunca xingaram assim, você está errado por quê? E com argumento. É sempre um xingamento pessoal, sabe? Então, pra mim é diferente. Agora, é bacana, cara, assim, porque há uns anos atrás, uma das primeiras conversas que eu tive com o meu terapeuta, quando eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa na internet, é no que eu me vejo fazendo, entendeu? Eu me vejo produzindo conteúdo, só que eu não sei sobre o quê. Eu tinha falado de concurso sobre um tempo, tive resultado e tal, mas eu achei um porre lidar com concurseiro, saturei total. E aí eu falei com ele, cara, eu vou falar de relacionamento. Ele, cara, mas vai ser isso aí mesmo, tu vai falar de relacionamento, só que não é a hora agora, toca a tua vida que em algum momento vai chegar a hora. E aí, pum, aconteceu. Ele falou, agora é a hora. Então eu vejo que muito mais do que ensinar a mulher a não ser enrolada, eu consigo dar bons conselhos para as pessoas
é colocarem a vida no eixo, sacou? Fazerem coisas construtivas com a vida delas. E é curioso, por exemplo, eu recebi recebo ainda muita mensagem de homens que estavam presos no mesmo ciclo que eu. Os caras que não conseguiam sair daquela vida hedonista, né? Escravo do próprio peru. E os caras falam, cara, meu irmão, me ajuda aí, pô. Não sei o que eu faço. Eu falei, filho, tu vai fazer isso aqui, ó. Corta todo mundo, para de falar com todas essas mulheres aí, foca em uma e veste. Pô, mas aí, esquece, irmão, não vai ter isso. Tu nunca vai achar a perfeita. Não tem, a pepeca de ouro, não existe isso, irmão. Tu vai estar sempre dando volta, tu não vai parar. Você tem que decidir parar com isso aí pra você organizar a tua vida. E bota a coisa no eixo, pô, vai funcionar. E aí passa um mês, o cara fala, cara, irmão, conheci uma mulher maravilhosa, tá indo muito bem, tô apaixonado, tô feliz. É simples. E, enfim, um monte de jovem falando, pô, tô com um namoradinho, sou virgem ainda, o que eu faço? Eu falei, mantém isso aí, filho. Não vai nesse caminho, segura. É o caso não foca do nisso. nosso pai, velho. Cara, eu ia perguntar exatamente sobre essa questão de como que a sociedade foi evoluindo para um lado e hoje esse discurso mais conservador ele tá voltando com muito mais força, está sendo muito mais aceito, por exemplo, do que há 5 anos atrás. O crescimento dos evangélicos. Mas cara, não é só na isso, verdade não é só isso. é a lógica da sociedade, né? O jovem, ele é rebelde e ele vai sempre contra a geração anterior. A geração da anterior, todo mundo louco, insano, putaria, doidado, os caras falam, meu irmão, vamos ser o contrário disso aí. Não quero isso mais, não. Quero viver na paz aqui. Você tranquilo. pega hoje a galera mais velha, então você acha que é porque teve uma vida mais louca, assim, e tal, e agora a geração nova tá olhando de um jeito diferente pra vida? Cara, é muito isso. Imagina tu ser uma geração onde tá todo mundo, a família tudo quebrada, um monte de... Quebrada não financeiramente, mas quebrada, sabe? Família totalmente esquisita, às vezes só a mãe, só o pai, uma relação muito doida, mora todo mundo... Não faz muito sentido. E esse cara começa a buscar o que o jovem quer? Ele quer buscar uma coisa pra se apoiar. E ele vê que a estrutura dele não funciona e tal. O que vai funcionar? Entende? Ele começa a olhar pra essas coisas. E aí, hoje em dia, tem muita gente mostrando uma vida ali digna na internet, sabe? Uma coisa maneira. Óbvio que existe toda a glamorização da vida, né? Todo mundo agora quer ter 5, 7 filhos achando que é a coisa mais maneira do mundo, que é a coisa mais fácil do mundo, que não é. Mas, de certa forma, isso causa um impacto positivo no jovem que tá meio perdido ali. Tanto que agora a gente tem uma geração que não quer mais se tatuar tanto. Na geração anterior era maneiro ter tatuagem, caralho. Entende? Vai acontecer esse movimento, né? A própria geração Z é uma geração que não tem muita vida social, a galera mais reclusa ali, que faz tudo pela internet. Que talvez tenha alguma relação com essa ideia de vamos se acalmar um pouco mais. A geração que menos transa, né? Que tem mais facilidade pra isso, mas que menos faz. Então as coisas estão mudando, né? Espero que positivamente. O Breno, qual é o teu sonho grande? Meu sonho grande. Cara, bom, eu tô vivendo uma vida muito boa, né, assim, no geral. Não dá pra eu ficar... toda vez que eu me pego reclamando, eu tenho vontade de me dar um esculacho em mim mesmo. Porque, assim, fala, cara, eu tô muito cansado, é muita coisa, tô indo em muito lugar, muita coisa acontecendo. Não, peraí, eu vou reclamar disso, pô. Eu tô tendo a oportunidade de ganhar dinheiro, ajudando milhares de pessoas. Eu vou casar com a mulher da minha vida, a gente já tá resolvendo um monte de coisa, já compramos nosso apartamento e tudo mais. Só que, cara, qual é o meu sonho grande? Toda vez que a gente conversa, eu não sou o cara... Eu não quero ser um super empresário, porra, ganhar dinheiro pra cara. Eu não quero isso. Eu quero ter paz, sabe? Sempre que eu imagino a minha vida, o meu futuro, o que eu imagino? Eu imagino morando perto da praia, com uma casa grande, um monte de filhos. Praia da Barra! Não, se for na Barra, tá bom, não. Nem precisa ser na Barra, não. Eu gosto de ficar pro interior, ter paz. Aquele sonho meio jovem, né? Surfar, fazer jiu-jitsu, cuidar das crianças. Meio sonhador, cara. É basicão, sabe? Porque... Cara, a vida é isso, sacou? A vida é o que você pode fazer com a sua família, o que você pode viver ali com as pessoas ao seu redor. Eu não sou o cara que prega essa ideia de trabalhar doidado. Falo, cara, trabalhar é bom, maneiro pra caralho, gerar resultado é bom pra caramba, mas... Porra, toda vez que eu olho pro meu pai e pra minha mãe, eu vejo eles envelhecendo, eu falo, porra, eu tô dando desculpa pra eles, eu falo, pô, não vou conseguir essa semana porque eu tenho que trabalhar. Eu falo, caralho, tá bom. Daqui a pouco eles morrem, o que eu falo? Pô, maneiro, tô trabalhando aqui. Aí eu me pego muito pensando nisso. E eu não vim de uma família estruturada, sabe? Meus pais são separados a vida inteira. Óbvio que isso teve efeito na minha criação. Não tenho nenhuma mágoa de nenhum dos dois, muito longe disso. Mas sempre que eu olho pra minha vida, eu falo, cara, eu quero ter uma família, pô. Eu quero ser pai de um monte de filho, eu quero ter um monte de neto, e eu quero olhar pra isso e falar, caralho, eu tô construindo uma coisa muito foda aqui. É minha dinastia sendo iniciada, de certa forma. Mas eu quero ter essa sensação, sabe? De olhar... Eu sempre imagino o velho sentado na porra da cadeira e falando assim, caralho, meu irmão, deu certo essa porra. Deu certo.
Então, meu grande sonho é todo voltado para isso. E se nesse meio tempo aí eu conseguir impactar a vida de muita gente, que eu acho que é o processo natural, vai ser muito bom também falar, pô, legal, fiz um monte de filho, mas também tive um monte de outros filhos aí, minhas filhas, minhas FDPs, né, as filhas do pai e tudo mais, que estão se beneficiando do que eu tô fazendo. Breno Faria, o Hit, o conselheiro amoroso de uma geração aqui no Café com Ferry hoje. Toca aí, Isso aí. Não. Cara, eu ia perguntar assim, fugir um pouco desse assunto, mas foi muito rápido, né? Você começou ali o projeto Café com teu pai e muito rápido já tava viralizando, já bateu milhões de seguidores, enfim. Como que você fez para virar isso, transformar num negócio rentável? Como é que você pensou? Porque hoje a internet, ela é um caminho que muitos empreendedores vão optar por seguir ali, né? Já né? Então, como é que foi esse lance do, pô, viralizei, caramba, agora eu vou fazer isso virar um negócio? Como é que foi isso? Na terceira semana que eu tava ali viralizando já, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em uma aula que eu poderia vender para essas pessoas. E é aquilo que eu falei, eu tô no background do marketing, no backstage do marketing há quase 6 anos, então eu sabia fazer o jogo. Falei, tá, o que eu posso fazer aqui, um produto barato para ajudar as pessoas e ser um produto transformador, vender 50 conto aqui e botar para vender a rodo. E eu fiz uma aula, foi o que os homens nunca dizem. Falei, tá, primeiro problema que eu vou resolver, eu vou ensinar a mulher a entender como é que funciona a cabeça do homem. Por quê? Porque o primeiro vídeo a viralizar foi o homem funciona exatamente igual o cachorro. Uhum. E eu falei, tá, eu vou ajudar a mulher a entender a cabeça do homem. E aí eu criei o primeiro produto. Só nesse produto aí, cara, no orgânico foi uns 200 mil pra mais. Só nisso aí. 200 mil cursos? Não, 200 mil tá. Faturamento. Até mais, já deve ter chegado aos 300, enfim. E aí só isso aí. E aí eu criei um ecossistema ali, onde eu criei uns funizinhos de venda, outros produtos também. E eu sempre com o meu compromisso, porque... Cara, no bastidor do marketing tu vê muita sacanagem, sabe? Muita promessa vazia, por assim dizer. E eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu só vou fazer aquilo que eu acredito. Então, minha maior regra pra mim foi essa, eu vou fazer aquilo que eu acredito. Tanto que é engraçado quando eu converso com a galera que me conhece do bastidor, fala assim, porra, tu já tá rico pra caralho. Eu falo, não tô, cara. Eu tô indo no ritmo do que tá bom pra todo mundo, entendeu? Mas transformar em negócio foi basicamente criar produtos que as pessoas conseguem consumir com uma barreira de entrada quase nula, né? Então, assim, eu tenho aula de 50 conto, o cara quer assistir. Aí, cara, assiste aí. Se tu não gostar, beleza. Perdeu 50 reais. Pede reembolso. Tem gente que faz isso, né? Assiste e depois pede reembolso. É foda. Faz parte. Mas eu criei isso, criei curso. Coloquei conversas comigo também, que as pessoas podem ter. Eu dou uma análise ali mais direta do que a pessoa tá fazendo. Enfim. Tem alguns projetos que eu não posso falar ainda, mas tem marca, tem as canequinhas daqui a pouco. Não, já tem a caneca à venda. Mas, cara, assim... As pessoas falam... A pessoa não, é verdade isso, né? Hoje a atenção é petróleo, né? Com a audiência você faz o que você quiser. Então eu sei que, por exemplo, a gente tava brincando um dia. As mulheres perguntaram, o que eu tenho que fazer pra agradar meu marido? Eu falei, cara, faz um pudim. O cara vai ficar feliz pra caralho. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma aula ensinando a fazer um pudim, vender por 10 reais, eu vou vender pra caralho. Eu falei assim, beleza, agora eu tenho pessoas que estão dispostas a aprender comigo, a comprar coisas de mim, eu tenho audiência, confia em mim. Então, enquanto eu estiver entregando algo... Pior é que um pudim bom faz diferença. Faz diferença. Faz. E aí, falei, quando eu tiver pessoas confiando em mim... 60 anos pois junto, o pudim da minha avó é sensacional. Pudim de vó é outra coisa, né? E eu falei, cara, enquanto eu tiver as pessoas confiando em mim, vendo que eu tenho coisas boas a agregar, eu tenho infinito agora. Agora se tornou o jogo do que eu quero, pra onde eu quero levar isso aqui, sabe? Então, como eu falei, eu não pretendo transformar uma grande máquina, um ecossistema digital de uma super empresa, não. Se acabar acontecendo de virar algo muito mais profissional, beleza, aconteceu. Mas eu quero poder trazer o conhecimento que eu tenho de diversas áreas, tudo que eu tenho, e até conhecimentos bobos, né? Como, por exemplo, aprender a fazer um pudim, que eu não sei fazer um pudim, tá, gente? Eu não sei. Se eu puder agregar isso para as pessoas, eu acho que tem dinheiro infinito. Aí entra na regra dos 1000 fãs fiéis, né? Que eu acho que eu já consegui um pouco mais de 1000 fãs fiéis. Então, o que eu tiver ajudando a vida dessas pessoas, eu tenho ali garantido sustento pro resto da vida. E, cara, você tá ensinando muitas mulheres, muitos caras também a escolher um parceiro ideal. Mas depois eles vão casar e tal. Você já pensou no como é que vai ser o depois disso? Tipo... vou, claro. Como fazer filhos de olhos azuis. Esteira infinita, né? Então, primeiro eu resolvo o primeiro problema, começar a namorar. Agora eu tô desenvolvendo como ter um bom relacionamento, um bom namoro. E aí daqui a pouco eu caso. Quando eu casar, eu já posso falar, ó, o caminho do casamento é por aqui, vai por aqui que é sucesso. E aquilo, ensinar. Vivenciar, né? Embasar com conhecimento teórico e tudo mais. Eu ia lançar compra da virgindade, né? Ia ter gente que ia comprar. Como é que é?
Como perder a virgindade. Essa é Aí. boa. Então tem a cronologia daí. Tem, cara. Cronologia. O resto da vida, coisa acontecendo aí. Mas esse negócio, eu acho que na verdade tinha que trocar o nome pra HIT. O Conselheiro Amoroso. Presentes, vamos lá? Vamos lá, vamos pra Opa, tem presente? Nossos Bom. presentes Pô, aqui a os sessão do presentes nosso é patrocinador. boa, cara. Gostei. A sessão presentes aqui funciona bem. É Gostei, o melhor gostei. do podcast são os presentes. Muito bom. Tu é vegano ou não? Primeiro uma Não, pô, canequinha só do Café com caneca. Ferro. A melhor Opa, caneca gostei. que Episódio tem. número 85. Hoje com Pô, o que conselheiro lindo, hein? amoroso da nova geração, Breno Faria. Muito bom. Temos aqui nossos presentes da XTB, Isso é bom. corretora internacional, para você analisar. Pô, esse aqui tá milhares de bom. ativos. Não, isso é coisa boa. Para quem gosta de analisar ativos internacionais, que a Bolsa Americana só sobe. Então você pode entrar lá na XTB, vou colocar o link aqui na bio. Presente da Adapta. Adapta, empresa de inteligência artificial. Mais de fazer um 150 jabá. mil assinantes, um dos primeiros patrocinadores do Café com Ferri. Eles estão desde os 200 mil inscritos, não é isso? De 200 mil inscritos para 3 milhões de inscritos, e eu acho que a Adapta vai até os 10 milhões de inscritos patrocinando E, o ó, podcast. Se você me vê na internet, em vídeos aleatórios falando de inteligência artificial, é a Adapta. Eu sou cliente deles também, tá? Bom. Cara, Se quiser Ganhou um patrocinar ano de também, tô aí. assinatura. kit Viu? churrasco da Minerva. Ó, Kit churrasco? corte. Isso. Corte. Isso é um presente, cara. Ô, Breno, eu vou conseguir um Puta patrocínio merda. pra ti. Vamos? Vou conseguir um patrocínio pra ti. Eu Tu manda pro Max que o Breno vai ser um patrocinado da Adapta, vai vender a assinatura de pá da Adapta. Bom. Eu uso, cara. Todo Cara, dia. eu uso todo dia. No TikTok. Mas vai vender de pá. Não, inclusive, eu De pá. uso pra arrumar meus roteiros. Eu criei um robozinho lá dentro que, ó. Porque às vezes eu me empolgo, fica complexo. Eu, cara, Faz um tem que vídeo e botar manda isso pro aqui pra- Max. Agora, Significa fala que eu sensacional, recomendei. A gente usa muito aqui, Vou cara. conseguir um patrocínio pra ti. Bom, muito bom. Pô, muito bom. viu que não foi de graça? Aí, ó. Não, patrocínio bom aqui, pô. Não é Bom. ruim Adapta, Bom. não. Pagar esse casamento. Cara, dá uma olhada aí no kit. Vê Pô, que- eu já vi. Minerva Uma vez, Foods, um grande abraço pra família Queiroz. Pô. Tem carne aí, pô? Tem carne. Fica fazendo churrasquinho. Não, coisa boa. É o melhor corte da Minerva Foods. Queria agradecer a sua audiência, pedir para vocês, se vocês, os haters, nossos haters são os nossos funcionários sem carteira assinada, queria pedir para vocês compartilharem, se vocês odiaram esse podcast, nos grupos de WhatsApp, se vocês adoraram também. Breno Faria, o HIT, o conselheiro amoroso da nova geração do podcast Café com Fé, queria agradecer demais a audiência. Este que ainda não é o maior podcast do Brasil, mas de longe é o melhor, mais de 3 milhões de inscritos. Tem Arthur, uma coisa pra falar aqui. vai, toca. Na verdade, antes da gente terminar, nós vamos ter perguntas pra bom, audiência. muito bom. da Nós vamos comunidade encerrar paga. aqui agora e ligar nas perguntas Da nossa comunidade água. exclusiva. Dá uma aguinha. da comunidade exclusiva. Se você é um assinante, assine a comunidade exclusiva do podcast Café com Ferri. Você que não vai assinar, já nos siga nas Se redes você sociais. quiser né? patrocinar, chama Emily Shea. Nos siga Também na- está aqui. Nos siga nas redes sociais, @Café com Ferri. A câmera tá pra lá. É o Cast, podcast arroba que Café mais com cresce Ferri. no Brasil, mas de longe também. Queria agradecer demais a sua audiência e a sua paciência. Até o próximo Café com Ferri. Nos siga nas redes sociais, os links estão aqui. A gente vai agora a gente vai para os conteúdos exclusivos. Tá bom, fechado. Vamos que vamos. Vamos Grande lá. abraço a todos, até o próximo Café com Ferri.